Novel e fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 201, Atacando Meereen, parte 1. Terceira pessoa POV. Essos, 297 d.C. O Shogun ofereceu sua filha, vendo como Iori estava encantada pelo herói, escreveu Takeshi. Eu também disse que isso era o melhor que o Shogun poderia fazer. Mesmo que sua única filha fosse para o outro lado do mundo para se casar com o rei do Ártico, era o mínimo que ele poderia oferecer. E eu lhe assegurei que ela ficaria bem. Afinal, eles eram prósperos e poderosos. Mesmo que ela não fosse a primeira esposa, sua linhagem ainda se misturaria com uma linhagem extremamente rara no mundo. Fiquei surpreso quando me aprofundei na linhagem de Jon Artic. Fiquei surpreso ao descobrir que ele carregava o sangue dos primeiros homens, como eram chamados naquelas terras, e dos senhores dragões da antiga Valíria. Este era um casamento que nem exigia vencer uma guerra para acontecer. Além disso, It tinha muito a ganhar com o comércio entre as duas nações, agora que o rei do Ártico havia estabelecido uma rota direta para elas, cruzando todas as luas para fornecer produtos que viriam diretamente de Artica. A comida que Jon Artic trouxe mitigou muitos danos causados pela guerra, mas It não estava em posição de ficar tranquilo. A maioria das fazendas ao longo da fronteira leste foram amplamente destruídas e precisavam urgentemente garantir suprimentos de comida. Os Articans concordaram em enviar uma frota de navios o mais rápido possível, mas It ainda precisaria buscar outras alternativas até que o país retornasse à normalidade, o que poderia levar entre 3 e 5 anos. Mesmo assim, as coisas estavam muito melhores em It agora. Sem a pressão da guerra e da conquista, eles finalmente podiam respirar, e as coisas estavam rapidamente voltando para onde estavam antes de todo esse caos começar. O nome Jon Artic ainda seria falado por gerações após esses eventos. Eu pessoalmente acredito que ele será lembrado para sempre, e muitos o considerarão uma lenda. Essa reputação até levou muitos a procurá-lo na capital nos últimos dias, particularmente esperando que ele treinasse crianças samurais de todas as classes, até mesmo aquelas que administravam o país, para se tornarem seus aprendizes e protegidos, levando-as para Artica para treinar sua esgrima única. No entanto, Jon Artic recusou, e eu posso entender o porquê. Afinal, ele tem seu reino para administrar, e como ele mesmo disse, é hora de ele cuidar de sua própria família, algo que ele ainda não conseguiu fazer. Espero que ele possa cuidar da princesa Iori. Lembro-me do príncipe Momonosuke chamando Jon Artic para uma conversa, durante a qual eu tive que estar presente. O príncipe pediu a Jon para cuidar de sua irmã, e Jon concordou com a cabeça. No banquete, o noivado foi anunciado, e foi revelado que a princesa seria levada para Artica. Isso surpreendeu muitos, embora outros já esperassem tal resultado. No final, Jon Artic deixou a capital, e as coisas se acalmaram significativamente, embora a menção de seu nome ainda desperte emoções entre o povo de It. Nós o veremos novamente? Ele visitará It mais uma vez? Eu me pergunto. Mas independentemente do que o futuro reserva, a lenda de Okushi no Makami e Jon Artic como sua personificação na vida real perdurará em It até o último batimento cardíaco deste povo. Takeshi finalmente parou de escrever, satisfeito com seu trabalho em seu diário. Ele havia relatado todos os detalhes, desde a chegada de Jon Artic até sua partida, e como ele influenciou a guerra de It. Este registro serviria como base para a criação de documentos e livros narrando esta parte da história de It. Ele assentiu satisfeito enquanto fechava o livro, seu trabalho terminado por enquanto. Levantando-se, ele se preparou para falar com o imperador, que estava em um estado de quase luto após a partida de sua filha, uma reação natural, já que Iori tinha sido um enorme apoio emocional para a família, desempenhando um papel maternal em ajudar seu pai e irmão desde a morte de Kozuki Toki. E assim, Takeshi saiu da sala, deixando seu diário para trás, fechado e esperando o momento em que a história de Jon Artic seria oficialmente registrada nos anais de It. Enquanto isso, fora do Mar de Jade, 2 luas se passaram desde que Jon Artic deixou It. As coisas pareciam calmas na região da Baía dos Escravos naquele momento. Os mestres desfrutavam de suas fortunas, negociando e cuidando de suas posses, fossem recursos humanos ou materiais. Aqui e ali, eles se entregavam às suas vidas da melhor maneira que podiam em todas as cidades da Baía dos Escravos. Mas em Meereen, a maior cidade da região, caracterizada por sua grande pirâmide e uma imponente estátua de arpia empoleirada no topo de seu pico, as coisas eram um pouco diferentes. A estátua marcava o ponto central onde um conselho de traficantes de escravos se reunia, composto pelos senhores mais proeminentes de Meereen. A cidade em si era sustentada quase inteiramente por escravos que labutavam incansavelmente para mantê-la funcionando, enquanto seus senhores cuidavam da administração da cidade por meio de um conselho composto pelos principais mercadores. A reunião do conselho se concentrou em relatórios recebidos várias luas atrás, particularmente sobre navios do Ártico avistados perto de Lige. Então, 6 luas atrás, um grupo de navios do Ártico foi visto indo para o norte. Por que só estamos ouvindo sobre isso agora? Disse um dos mestres. Isto veio de alguns mercadores viajando pelas ilhas de verão. Havia 20 navios e a condição dos navios parecia boa, então não é como se estivessem fugindo de algo. A maior parte da frota parece ter permanecido no leste. Não sabemos o que eles estão fazendo lá, e as notícias demoram muito para chegar até nós. Mas ainda poderíamos ouvir das cidades na entrada da Baía dos Escravos se eles aparecessem aqui, outro acrescentou. Você realmente acha que eles nos atacariam por causa do que aconteceu em Volantis?
Eu sei que falhamos em capturar membros da família deles, mas mesmo assim, seria um esforço enorme para eles nos confrontarem. Além disso, nossas cidades são bem fortificadas. Meeren nunca caiu em sua história, e nunca cairá, não importa quem seja o inimigo. Eles podem até estar montando dragões, um terceiro disse confiantemente. A reunião continuou embora alguns traficantes de escravos considerassem os medos absurdos. No entanto, as preocupações eram compartilhadas por muitos dos grandes mestres de Meeren. No final, a reunião concluiu com opiniões divididas, algumas motivadas por preocupação genuína, outras por delírios paranoicos. Entre os presentes estava Hasdal Moerais, um dos mais importantes mestres mercadores da cidade. Após a reunião, ele retornou à sua mansão, escoltado por seus muitos guardas. Ao entrar em sua casa, ele foi direto para sua câmara de banho, onde uma escrava estava terminando de limpar o espaço. Assim que ele entrou, a garota fez um movimento para sair. Não, você fica, ele ordenou, gesticulando para que ela se aproximasse e o ajudasse a se banhar em vez de convocar outro escravo. Ele queria que o processo levasse seu tempo. Algo aconteceu, meu mestre? Você parece preocupado, ela murmurou no valeriano quebrado de Meeren, enquanto envolvia o corpo dele em panos limpos, lavando-o. Nada demais, são só meus colegas. Aqueles idiotas estão preocupados com algo que não vai acontecer conosco, com medo de um grupo de selvagens dos reinos ocidentais. Ele respondeu, mas sem entrar em detalhes. A mulher apenas assentiu. Tudo parecia calmo até que ele começou a ouvir o som de gritos vindos de fora da câmara. Ele tentou ignorar, supondo que fosse um pequeno inconveniente, e fechou os olhos, mas o barulho começou a irritá-lo. O que eles estão fazendo? Diga para eles ficarem quietos. Eles não veem que eu preciso descansar? Hasdal Moerais gritou com raiva. A mulher rapidamente assentiu e saiu para verificar. No entanto, após 5 minutos de espera, ela não retornou, e os gritos só ficaram mais altos. Irritado e curioso, o mestre resmungou. O que foi agora? Enquanto se levantava e saía do banho. Enrolando uma toalha em volta do corpo, ele saiu do quarto e foi para uma área aberta no segundo andar de sua mansão. Quando ele saiu, ele se deparou com uma cena estranha. Os gritos estavam mais altos do que nunca, com pessoas gritando umas com as outras enquanto guardas e escravos se agitavam em frenesi. Ei, o que está acontecendo? Ele chamou um guarda. O homem se virou visivelmente aterrorizado. Mestre, a cidade está sob ataque. Uma frota está avançando sobre a cidade. O guarda exclamou, apontando para o porto visível da área aberta. Hasdal Moerais não disse mais nada e se aproximou, aproximando-se da janela aberta, ainda cético sobre a situação. Ele olhou para a baía. Sua expressão mudou rapidamente quando viu as velas brancas com o emblema do floco de neve azul no centro, adornando cada um dos navios. Eles são os Articans, ele murmurou, percebendo que todos estavam um pouco abalados com esse ataque. Afinal, mais de 200 navios estavam se aproximando da cidade. Rapidamente, sinos começaram a tocar por toda a cidade, sinalizando a aproximação de um inimigo. Guardas de toda Meeren começaram a marchar em direção ao porto, preparando-se para defender os muros que separavam a cidade do porto e dos canis. O porto em si estava um caos enquanto as pessoas corriam para entrar na cidade, enquanto alguns navios começaram a fugir do porto, rezando para que os Articans não os perseguissem. Eles não podem nos derrotar. Hasdal Moerais disse a si mesmo, ainda atordoado pelo ataque real dos Articans, mas confiante de que a cidade resistiria. Eles vão se cansar. Meeren não vai cair. Sem chance. Ele murmurou para si mesmo enquanto retornava para sua mansão, tentando trazer ordem em meio ao caos enquanto reunia sua família e convocava alguns guardas. Vamos encontrar meus colegas, ele disse enquanto se vestia, preparando-se para participar de uma reunião com os outros grandes senhores escravistas para decidir como responder aos Articans. Hasdal Moerais ainda estava surpreso que o ataque realmente aconteceu por causa do incidente de Volantis. No entanto, ele achou estranho que nenhuma das outras cidades escravistas ao longo da baía tivesse enviado qualquer aviso sobre a aproximação desta frota. Por que Meeren seria o alvo direto e não outras cidades maiores na Baía dos Escravos? Hasdal Moerais não conseguia entender o que estava acontecendo, e isso o deixou desconfortável. Ele se moveu pelas ruas caóticas, onde sinais de medo já eram evidentes entre as pessoas, preocupadas com o que poderia acontecer. Ainda assim, ele achou que o pânico delas era exagerado e continuou seu caminho, determinado. Enquanto isso, nas águas, os navios Artican continuavam avançando. John estava a bordo de um deles. Embora sua nau capitânia não estivesse presente, este era um ataque de guerra, e ele preferia liderar as operações diretamente. Ele estava na vanguarda, seu navio liderando o resto da frota de batalha. Ele observava os movimentos no porto e nas paredes, tanto com seus próprios olhos quanto pela visão de uma centena de pássaros no céu, sem ser notado por ninguém. Mais e mais pessoas corriam em pânico enquanto soldados enchiam os muros, tentando organizar uma defesa. Os senhores escravistas mobilizaram homens armados por toda a cidade para controlar o caos dentro dos muros. Bem, acho que estamos em uma boa posição. É hora de começar, John disse calmamente. Ele não perderia tempo. Não haveria negociações iniciais aqui, assim como houve com todas as cidades que encontraram antes de chegar a Meeren. Todos ao redor dele assentiram rapidamente ao ouvir suas palavras e começaram a preparar suas armas.
Os 200 navios estavam carregados com fogo vivo, e os Articans estavam prontos para ensinar a esses traficantes de escravos porque eles nunca deveriam ter se metido com o Reino do Norte. Depois que tudo estava preparado, Jon nem precisou dar ordens verbais. Ele simplesmente levantou a mão na frente da frota, sinalizando para todas as armas mirarem na muralha. Depois de alguns segundos, os portões já estavam selados, e as pessoas estavam recuando da área, deixando apenas os soldados para trás. Sem dizer uma palavra, Jon abaixou a mão em um sinal para lançar o ataque inicial. No momento seguinte, os gigantes soltaram seus arpões de cada navio. Os projéteis voaram pelo céu com um som explosivo que chamou a atenção de toda a cidade. Até mesmo as pessoas mais calmas, aquelas que acreditavam que Meeren nunca cairia, se voltaram para a baía com medo, assustadas pelo barulho estrondoso, como dezenas de tempestades irrompendo ao mesmo tempo. Os arpões subiram alto no ar, visíveis a todos como pequenas manchas à distância, e então começaram sua descida, indo em direção às paredes. Com uma explosão de sacudir a terra, eles atingiram, cravando-se nas fortificações do porto. Os soldados de Meeren, assustados, sentiram as paredes tremerem enquanto centenas de arpões se cravavam ao longo de seu comprimento. Eles correram para examiná-los, vendo os cilindros queimando nas pontas e pingando um líquido misterioso. Embora não conseguissem entender o que era, seu desconforto aumentou, sabendo que não poderia ser acidental. Não familiarizados com incêndios florestais, eles começaram a fazer perguntas, mas já era tarde demais, seu fim estava próximo. Quando as chamas atingiram o líquido azul dentro dos cilindros, uma reação em cadeia de explosões ocorreu, uma após a outra, ao longo da parede de frente para o porto. Boou! A parede lateral ao redor do porto, junto com o próprio porto, foi destruída em segundos, sacudindo a cidade inteira. O brilho e o rugido ensurdecedor das explosões reverberaram por Meeren enquanto seções das paredes desabavam, matando todos por perto. Soldados e escravos encaravam o inferno e o caos em terror, enquanto as chamas se espalhavam rapidamente. Gritos já altos atingiram seu pico. Hasdal Moerais estava escalando a pirâmide quando o tremor o fez tropeçar e quase cair. Ele viu o clarão do porto, destruindo tudo em seu caminho, e ouviu os gritos cada vez mais desesperados da população. Pela primeira vez, o medo apareceu em seu rosto quando ele começou a duvidar de sua afirmação anterior de que Meeren nunca cairia. Ele congelou, olhando para a fumaça subindo onde antes ficava o muro. Engolindo em seco, ele murmurou em descrença. O que é isso? Como isso pode estar acontecendo? Ele não conseguia acreditar que os Articans seriam tão brutais e lançariam um ataque dessa magnitude. Muito bem, Jon disse calmamente observando a destruição. Até os navios tremeram com o impacto, embora estivessem longe o suficiente para evitar serem atingidos pelos destroços. Ele não demonstrou emoção enquanto observava. Seu olhar permaneceu indiferente. Jon sabia que suas ações eram cruéis, mas não se importava. Ele era um rei, e era seu dever garantir que seus inimigos o temessem e a seu reino. Meeren seria transformada em um exemplo, assim como Astapor e Yunkai foram. A destruição de Meeren não foi a primeira de suas campanhas na Baía dos Escravos. Jon já havia invadido e arrasado 2 outras grandes cidades, sempre poupando o máximo de escravos possível, mas garantindo que os líderes das grandes famílias encontrassem destinos menos afortunados. Ao cortar suas comunicações por ar e mar e implantar navios mais rápidos do que qualquer cavalo poderia atravessar o deserto, ele consistentemente pegou as cidades desprevenidas, empregando a mesma estratégia aqui. Então está a famosa pirâmide de Meeren. É bem grande, Jon comentou, olhando para o centro da cidade. Ele admitiu que era uma impressionante peça de arquitetura, embora quase certamente tivesse sido construída por escravos. Decidindo que era hora de acabar com isso, ele se virou. Ei, você consegue bater? Ele perguntou diretamente ao gigante. Eu posso, respondeu o gigante secamente, falando na língua antiga. Então derrube aquela estátua dourada lá em cima, ordenou Jon, apontando para o alvo. O gigante assentiu e começou a preparar um novo arpão no lançador. Ajustando a tensão, ele puxou a corda grossa esticada, tão apertada que parecia que poderia arrebentar a qualquer momento. Um especialista em lançamentos, o gigante calculou a trajetória precisa para atingir o alvo distante exatamente onde Jon queria. Levantando o lançador, o gigante mirou cuidadosamente e atirou. Jon havia encantado o arpão com sua magia, garantindo que ele não seria afetado pelo vento. No momento seguinte, o arpão disparou pelo ar, seu corpo oscilando levemente, mas permanecendo inalterado pelo vento. Ele viajou pela cidade, descendo em direção à pirâmide. O arpão atingiu a estátua dourada no topo em cheio no peito. O impacto foi tremendo, assustando os que estavam por perto, muitos já atordoados pela destruição das paredes. O som da estátua explodindo ecoou pela cidade enquanto o fusível do cilindro ativava o fogo selvagem. Hasdal Moerais, quase no topo da escada, congelou em choque com a visão. Seu primeiro instinto foi fugir para dentro da pirâmide, uma sensação de afundamento o avisando que algo ainda pior estava para acontecer. No momento seguinte, uma explosão poderosa irrompeu no topo da pirâmide, brilhando verde esmeralda e destruindo a estátua dourada. Fragmentos e detritos dourados choveram, destruindo telhados e colidindo com as ruas abaixo. A cidade estava em caos total. Como Jon pretendia, não haveria negociações aqui, ele deixou claro que os senhores escravistas pagariam caro, assim como fizeram em Volantis.
Meu rei, o que devemos fazer? As tropas estão prontas, mas as chamas ainda não se apagaram, relatou um guarda real que se aproximou de Jon para pedir ordens. Joguem areia nas chamas onde o porto costumava ser. Nós vamos atravessar por lá, Jon respondeu, seu olhar fixo na destruição. O guarda assentiu rapidamente e começou a gritar ordens para os homens. Os navios avançaram, lançando sacos de areia através dos Scorpions Artican, sufocando as chamas enquanto toneladas de areia choviam sobre as ruínas fumegantes. O chão estava coberto de pedras carbonizadas da parede destruída, misturadas com poeira espessa no ar. Todos os navios no porto foram destruídos, deixando apenas destroços em seu rastro. Mesmo perto das muralhas da cidade, as pessoas, tanto escravos quanto homens livres, estavam fugindo da área, correndo para o lado oposto da cidade. Dizem que esta cidade nunca caiu, Jon observou enquanto observava a destruição. Parece que precisamos mostrar ao mundo porque eles deveriam temer nosso povo quando as histórias deste dia se espalharam por todos os 4 cantos da terra. Jon virou-se para a proa do navio, falando com seus homens e Arya, é claro. Talvez seus feitos em Hit nunca fossem realmente reconhecidos pelo mundo, mas atacar a Baía dos Escravos era diferente. Logo todos saberiam quem eram os Articans e do que eram capazes. Os navios começaram a ancorar no porto em ruínas, e Jon desembarcou, vestido com uma armadura de aço valeriano de estilo medieval, forjada durante sua primeira estadia em Hit. Ele havia deixado para trás sua armadura de estilo samurai, voltando aos armamentos mais familiares desta parte do mundo. Os homens de Jon desembarcaram rapidamente, seu lobo gigante Ghost o acompanhando. Eles marcharam em formação enquanto o som de gritos ecoava da cidade. A destruição dos muros havia aberto o caminho, e agora 10.000 soldados Artican estavam prontos para conquistar Meereen. Com a principal defesa da cidade, os muros, reduzida a escombros, a vitória parecia inevitável. Articans! Jon gritou de pé diante do muro destruído, sua voz ecoando acima do barulho do caos e da destruição. Seus homens, posicionados da melhor forma possível em meio aos escombros, prepararam-se para invadir a cidade. Estamos aqui hoje para fazer justiça. Responderemos pelo ataque que esses homens fizeram contra Artica. Hoje mostraremos a eles porque nós, os Articans, somos tão perigosos e porque devemos ser temidos. E enviaremos uma mensagem para o mundo inteiro quando as notícias deste dia se espalharem. A voz de Jon era firme e autoritária, ressoando com suas tropas antes de continuar. Mas ouça bem, não tolerarei nenhum crime de guerra, como estupro ou pilhagem de pessoas comuns e escravos. No entanto, qualquer um que levantar uma arma contra vocês deve ser eliminado. Protejam suas vidas. O que eu quero é que todas as famílias nobres desta cidade sejam detidas. Faremos julgamentos assim que tivermos controle total. Isso está entendido? Ele concluiu, seu olhar penetrante varrendo suas tropas. O discurso foi breve, mas direto, lembrando a todos do objetivo da missão, controle total da cidade e a subjugação dos senhores escravistas. A liderança de Jon era inconfundível, e seus homens responderam com um choque retumbante de armas contra escudos em uníssono. Gigantes se destacavam entre as fileiras, empunhando enormes lanças e escudos. Jon assentiu, satisfeito com a resposta de seus guerreiros, e se virou em direção à cidade. Desembainhando suas katanas gêmeas que ele ainda carregava, ele deu a ordem. Comigo. Jon avançou a pé, com Ghost ao seu lado, sabendo que esta seria uma luta dentro dos limites da cidade e não em um campo de batalha aberto. Liderando o ataque, ele pisou sobre os escombros do muro destruído enquanto seus homens o seguiam, correndo atrás, mas mantendo a formação. Juntos, eles invadiram Meereen. A batalha pela cidade havia começado. Capítulo 202, Atacando Meereen, parte 2. Terceira pessoa POV. Essos, 297 d.C. A situação não era fácil para os soldados de Meereen, pois 10.000 homens de Artican, incluindo homens, anões e gigantes, avançaram através do muro quebrado, avançando em direção à cidade, com Jon liderando o caminho e Ghost ao seu lado. Obviamente aqueles que tentaram impedir seu avanço não conseguiram formar uma posição defensável. Afinal, Ghost os intimidava, sendo uma besta gigante avançando direto para eles. Muitos fugiram imediatamente ao ver o lobo enorme vestido com armadura. Eles nem tinham arcos e flechas, pois o ataque foi repentino. Chegar ao primeiro grupo foi fácil, e Jon não demonstrou misericórdia. O primeiro grupo se posicionou enquanto ele avançava destemidamente em direção às lanças, movendo sua espada antes que qualquer um deles pudesse alcançá-lo. A lâmina cortava lanças e armaduras de couro, e os homens gemiam de dor antes de cair mortos sem esforço diante dele. Ghost, ao seu lado, atacava com suas presas, mordendo e matando os inimigos brutalmente antes de jogar seus corpos sem vida para o lado. Ele seguiu para seu próximo oponente, usando suas garras para derrubar um homem, quebrando seus ossos sob seu peso atual. Enquanto Jon continuava cortando seus adversários mais rápido que Ghost, mantendo seus inimigos sob controle e abrindo caminho através deles sem hesitação. Apesar de todo o esquadrão estar contra ele, os homens de Jon seguiram logo atrás, avançando para enfrentar aqueles que tentavam atacar seu rei. Não demorou muito para que a primeira linha de defesa entrasse em colapso, e as ruas rapidamente se encheram de Articans enquanto os soldados de Meereen fugiam para se reagrupar com outra unidade. Jon limpou sua espada após o banho de sangue com um pano enquanto retornava para seus homens.
As ruas eram estreitas demais para 10.000 homens marcharem juntos, e isso claramente causaria problemas. Havia 30 guardas reais com ele, articãs cuja esgrima e habilidade com armas superavam a de qualquer um, exceto o próprio rei. Eles também tinham capacidades de liderança, então Jon se dirigiu a eles diretamente. Quero que 9 de vocês peguem um grupo de 1.000 homens cada e desçam cada rua. Controlem a cidade inteira e não deixem ninguém escapar dos muros. Jon ordenou a seus homens. Os guardas reais assumiram o comando de seus grupos. Enquanto Jon manteve 21 guardas reais e mais de 1.000 homens sob seu comando para avançar diretamente em direção à pirâmide no centro da cidade. Vamos, ele disse, avançando para confrontar qualquer um que ousasse se opor a eles. As ruas estavam em completo caos. Conforme os Articans avançavam, escravos e até mesmo os poucos cidadãos livres de Meeren assistiam à cena aterrorizados, fugindo o mais rápido que podiam em busca de abrigo. A fumaça continuava a subir tanto do centro da pirâmide quanto das paredes que Jon havia destruído. Os articanos ignoraram os civis e continuaram avançando, embora alguns grupos de soldados Meeren tenham aparecido, armados com arcos e flechas, mirando neles. Escudos. Jon comandou, e os gigantes do grupo deram um passo à frente, posicionando seus escudos para proteger os outros. Jon seguiu atrás dos escudos e olhou para seu lobo distante. Vai, fantasma, ele ordenou, vendo o lobo a 100 metros de distância. Fantasma saiu correndo rapidamente, pegando uma rua à direita, desaparecendo na distância em meio aos gritos das pessoas que avistaram o lobo enorme. Flechas voaram em direção ao grupo, atingindo os escudos de Eldemetal, mas falhando em penetrá-los. Logo gritos irromperam do outro lado quando Ghost apareceu, saltando de telhado em telhado antes de colidir diretamente com a linha de arqueiros, que gritaram de terror ao ver o enorme lobo entre eles. Avante! Jon comandou, e todos avançaram enquanto Ghost mantinha os arqueiros ocupados. Mesmo que eles atirassem flechas e atacassem a fera com suas armas, sua armadura impedia qualquer dano à sua carne. Os Articans rapidamente diminuíram a distância, e a batalha que se seguiu foi um banho de sangue. Os únicos que conseguiram escapar foram aqueles que fugiram completamente da cena. Meu senhor, não estamos longe da pirâmide, disse um de seus homens enquanto a pirâmide se aproximava deles. Um grupo maior do que qualquer outro que eles já tinham enfrentado estava se reunindo para tentar detê-los. Bom, vamos desestabilizá-los primeiro, disse Jon, ignorando as pessoas próximas que não conseguiam mais escapar, tendo se encontrado presas em ruas sem saída. Elas olhavam para ele com medo palpável. Estamos a 500 metros deles. Quebrem a formação deles com flechas gigantes, Jon ordenou enquanto os gigantes deixavam de lado seus escudos e lanças, pegando os arcos enormes que trouxeram consigo. Não havia mais chance para os defensores pararem o avanço dos Articans. Afinal, eles eram apenas 800 homens tentando enfrentar um grupo de 1.000 com gigantes entre eles. Eles esperavam negociar, esperando que os Articans se aproximassem. O que eles não sabiam era que os gigantes já estavam preparados para atacar à distância. Mantenha-se firme. Prepare a bandeira branca assim que eles chegarem perto, exclamou o comandante dos defensores. Engolindo em seco e rezando para não morrer como a maioria dos que tentaram deter os Articans, nenhum dos quais conseguiu derrubar um único inimigo. Meu senhor, o que eles estão fazendo? Um soldado murmurou, notando que os gigantes começavam a preparar algo. Não consigo ver muito bem daqui, respondeu o comandante, apertando os olhos enquanto os gigantes, a 500 metros de distância, miravam seus arcos enormes. Mais de 20 gigantes dispararam suas flechas enormes, que voaram pelo ar, passando por cima de civis correndo pelas ruas para evitar os Articans que avançavam. Os espectadores olhavam para cima aterrorizados. As flechas subiram, então caíram com uma força tremenda. Os soldados mal tiveram tempo de reagir enquanto seu comandante estava preso ao chão como um animal. A flecha enorme causando uma pequena explosão enquanto se cravava no pavimento de pedra em frente à pirâmide. Uma por uma, flechas gigantes choveram sobre a multidão, espalhando pânico entre os soldados. Cada impacto atingiu 1, 2 ou até 3 homens, quebrando a formação deles completamente e os deixando lutando para fugir. Aonde vocês vão? Fiquem de pé e lutem, uma voz gritou, mas o ataque inicial já os havia aterrorizado. Mais 2 saraivadas daquelas flechas colossais foram o suficiente para fazê-los fugir, deixando seus companheiros para morrerem indefesos. Tudo o que restava era a busca desesperada por abrigo. O homem que gritava era um servo dos grandes mestres que observavam da pirâmide. Eles esperavam negociar, confiantes de que poderiam controlar toda Meeren da segurança de seu ponto de vista. Pela primeira vez na história, sua cidade estava caindo. O homem correu de volta para a pirâmide em desespero, passando pelos Imaculados, que ainda estavam em formação sem medo. Apesar do caos ao redor deles, eles pareciam soldados que não temiam nada. Meu senhor! A defesa em frente à pirâmide caiu. O homem exclamou enquanto se aproximava dos grandes mestres que estavam na sacada da pirâmide, observando a carnificina abaixo. Como isso pôde acontecer? Como fizemos um inimigo capaz de destruir a cidade inteira? Estamos presos aqui. Um dos mestres se enfureceu, sua voz cheia de raiva e medo. Eles são monstros. É impossível para eles exercerem tanto poder. E eles estão vindo para cá. Outro gritou, completamente aterrorizado. Nós deveríamos ter previsto isso. Por que nos intrometemos com um grupo em Volantis? Um terceiro mestre argumentou enquanto os outros começaram a brigar, culpando-os aos outros. Mas o arrependimento veio tarde demais.
Mesmo aqueles que estavam confiantes de que Meeren nunca cairia agora estavam em silêncio, seus olhos tremendo de medo. Eles estavam separados de suas famílias, tornando a situação ainda pior. Presos na pirâmide, os mestres tentaram encontrar uma saída em meio à discussão frenética. Eles estão chegando. Um deles apontou, indicando a entrada da pirâmide. O grupo Artican havia cessado sua barragem de flechas e agora estava avançando pelas ruas, se aproximando do centro da cidade. Devemos nos apresentar e tentar negociar, sugeriu um dos mestres. Você quer dizer simplesmente aparecer diante desses selvagens? Eles estão matando todo mundo sem piedade, protestou outro, indignado. E você acha que a pirâmide vai resistir por muito mais tempo quando eles chegarem? Retrucou outro, percebendo que suas opções eram limitadas. Não temos muita escolha, admitiu um mestre gordo, engolindo em seco enquanto observava os Articans se aproximando. Ele era um dos que acreditavam que os Articans não atacariam, muito menos violariam as defesas da cidade. Rápido então. Fechem os portões. Não negociaremos com eles enquanto as portas estiverem abertas, ordenou um dos mestres que acompanhava os guardas. Um grupo de imaculados estava posicionado dentro e fora da pirâmide para protegê-los enquanto a área era preparada para negociações sem o risco imediato de ataque. A cidade inteira estava quase sob controle Artican, com suas forças alcançando as paredes laterais. Apenas a área atrás da pirâmide permaneceu inconquistada, mas era apenas uma questão de tempo. Finalmente o grupo Artican chegou em frente à pirâmide, enquanto John e outros comandantes organizavam as tropas. Meu senhor, eles estão fechando os portões, relatou um guarda real, aproximando-se de John. Sim, eu notei, mas não se preocupe. Quero que um grupo venha comigo. Eles têm passagens secretas que usarão para escapar se a negociação não for a seu favor, John respondeu calmamente. Quero que todos vocês se preparem para atacar ao meu sinal, John ordenou a seus homens. Eles se posicionaram em frente à pirâmide enquanto John, acompanhado por seus guardas reais e outros soldados Artican, se moveram para o lado da estrutura. As ruas estavam agora livres de guardas, civis e escravos, apenas cobertas de corpos presos ao chão pelas enormes flechas dos gigantes. John andou até um canto da pirâmide e entrou em uma das ruas, onde um riacho fluía em uma vala cerca de 2 metros abaixo do nível da rua. A água corria pelo meio, e havia uma entrada disfarçada ali, semelhante às encontradas em Porto Real. John encontrou a abertura e, sem hesitar, levou seus homens para dentro. Um orbe mágico de chamas pairava no ar, iluminando o caminho deles enquanto seus homens seguiam logo atrás, carregando tochas para iluminar as passagens mais para trás. Assim, eles começaram a se infiltrar na pirâmide. Não demorou muito para chegar aos andares inferiores depois de passar por várias bifurcações nas passagens, embora John já conhecesse bem o caminho. Lá, eles encontraram um grupo de imaculados guardando a entrada. Esses guardas foram pegos de surpresa quando os Articans avançaram um por um, começando uma luta. John já havia matado 3 ou 4 imaculados antes que seus homens emergissem da passagem. A comoção rapidamente atraiu a atenção de outros servos na área, e não demoraria muito para que o caos atingisse os níveis superiores da pirâmide. John olhou para um pássaro que os acompanhava desde a entrada, assentindo e dando um sinal para os guardas reais do lado de fora. Um Varg estacionado do lado de fora se retirou de seu estado de transe e retransmitiu o comando para os homens que esperavam. O rei acabou de dar o sinal. Vamos atacar, anunciou o Varg, enquanto os outros se preparavam para a batalha. Ei, o que eles estão fazendo? Perguntou um dos mestres ao ver os gigantes levantando seus arcos enormes novamente, mirando diretamente na entrada da pirâmide. Eles estão se preparando para atacar. Eles não vão negociar, disse o mestre gordo tremendo. Os grandes mestres de escravos não ficaram nada satisfeitos com a visão. Estava claro que os Articans não tinham intenção de negociar. Para piorar a situação, o caos estava se espalhando entre suas próprias fileiras dentro da pirâmide, enquanto outros guardas e servos chegavam com expressões urgentes. Meu senhor, os Articanos estão dentro da pirâmide, exclamou um homem. O quê? Eles entraram pelas passagens secretas? É impossível que eles saibam sobre elas, gritou um dos mestres incrédulo. Enquanto isso, John e seus homens continuaram subindo andar por andar. Cada inimigo que encontraram ao longo do caminho foi rapidamente derrotado, deixando apenas cadáveres para trás. Fora da pirâmide, as enormes flechas dos gigantes causaram estragos, jogando os imaculados para trás com força devastadora. Até mesmo seus escudos eram inúteis contra a força dos gigantes. Os mestres ficaram paralisados pela situação. Não havia mais para onde correr. Seu pior medo estava se tornando realidade. Os Articans finalmente tinham chegado ao topo da pirâmide. John surgiu na sacada onde os mestres estavam reunidos. Ele estava banhado em sangue, suas espadas ainda em punho. Todos os presentes o encararam com medo. Apenas alguns imaculados permaneceram na sala, seus olhos cautelosos fixos nele. Eles mantiveram suas posições, prontos para morrer por seus mestres. Mate esses imaculados e coloque todos os senhores de escravos sob nossa custódia. John ordenou sem perder tempo. Seus homens imediatamente avançaram. Não demorou muito para que os mestres fossem subjugados, implorando por misericórdia enquanto eram levados para serem mantidos sob guarda em outro local. Abram os portões e sinalizem que a cidade caiu neste exato momento. John comandou seus homens. Eles rapidamente começaram a executar suas ordens.
Gritos continuaram a ecoar por toda a cidade enquanto outros grupos de Articans avançavam para áreas ainda não sob seu controle. Eles lutaram contra qualquer resistência, capturaram as famílias dos grandes mestres de escravos e tomaram o controle de cada uma de suas residências. John ignorou todas as tentativas dos senhores de escravos de falar com ele. Agora a cidade estava completamente sob o domínio Artican. Hahaha, isso foi algo e tanto. Esses eunucos são persistentes, Tormund disse ao aparecer, coberto de sangue. Ele estava lutando em outro lugar, mas retornou, esperando encontrar mais batalhas. Acabou, Tormund, não há mais nada a fazer, John disse ao homem ruivo. Tudo bem, então. Onde eles guardam as bebidas? Eu adoraria experimentar o que eles têm aqui. Tormund disse enquanto começava a sair. John voltou sua atenção para sua irmã, que também estava ensanguentada. Você está bem? Ele perguntou, notando um pequeno corte em seu braço. Estou bem, é só um arranhão, ela respondeu. Uma que deixará uma cicatriz se não for tratada. Venha até mim depois, primeiro preciso lidar com a cidade, disse John. Devemos pegar o ouro deles, Majestade? Um de seus homens perguntou enquanto se aproximava, no momento em que Tormund estava saindo da sala do trono da pirâmide. Sim, quero que todo o ouro dessas famílias seja levado, mas não o enviaremos para Artica. Ele será mantido na cidade para mantê-la funcionando, John instruiu o homem. Sua atenção se voltou para outra figura que entrava na sala, uma mulher vestida de vermelho e usando uma máscara. Você manterá sua palavra e cuidará da cidade? Ele perguntou à mulher de vermelho. Você é bem peculiar. Você acabou de liderar um massacre, mas agora quer cuidar de centenas de milhares de escravos, ela comentou. Arya, parada ao lado dele, não parecia gostar muito dela. Essa mulher era alguém com quem John havia falado algumas vezes em It depois da guerra. Ele ficou surpreso ao saber que ela compartilhava seu sangue, apesar de teoricamente estar morta. No entanto, John conhecia outra pessoa em uma situação semelhante, então ele não ficou completamente chocado. Ele teria que falar com Brynden sobre essa quite. A mulher continuou, ignorando a pergunta inicial de John. Bem, já que você não vai me deixar entrar em Artica, eu farei exatamente isso. Sei que outros sacerdotes vermelhos chegaram à cidade e atenderão seu pedido, Azor Ahai, ela disse. John assentiu embora permanecesse cauteloso. Ele havia deixado Volantis precisamente por causa da religiosidade excessiva da região, onde era venerado como uma figura heroica de seu deus, um papel que John não entendia completamente como aceitar. Poderia ser benéfico ou prejudicial, mas por enquanto ele não se importava. Ele voltou sua atenção para a mulher. Tudo bem então. Deixarei a cidade sob seus cuidados e dos sacerdotes vermelhos. Use o ouro para sustentá-la. Enviarei homens no futuro para mudar o sistema, declarou John. Ele entendeu que essa seria uma tarefa árdua. Acabar com a escravidão não era o suficiente. Um novo sistema precisava ser implementado para manter a cidade funcional e ajudar seu povo a se adaptar. Lidar com uma população que foi escravizada por toda a vida seria extremamente desafiador. É por isso que ele decidiu usar o ouro dos senhores de escravos para financiar essa mudança inicial e designar Articans capazes para liderar esses esforços. John acreditava que todo homem tinha o direito de escolher a vida que queria. A escravidão era incompatível com sua visão de mundo, algo que ele desprezava profundamente, assim como Daenerys. Ela o havia apoiado nessa questão. Ela até queria estar lá, mas John não havia permitido devido à intensidade da batalha. Por enquanto, os sacerdotes vermelhos cuidariam da cidade. John olhou para a mulher e assentiu antes de retornar para seus homens. Bem, então vamos começar. Afinal, esses senhores de escravos nos devem uma dívida, e pretendemos fazê-los pagar. Que os julgamentos comecem. Todos concordaram com a cabeça. Não demorou muito para que uma plataforma fosse erguida em frente à pirâmide. John esperou enquanto a cidade começava a se acalmar. De longe, os habitantes observavam os Articans cautelosamente, ainda com medo de se aproximar. No entanto, muitos vieram em busca de respostas sobre o futuro da cidade e suas próprias vidas. John permaneceu em silêncio até a primeira execução começar. O primeiro grande mestre foi levado à plataforma, carregado por soldados. Ele estava praticamente implorando por sua vida na frente da multidão. Por favor, eu não tive nada a ver com esse ataque, gritou o homem desesperadamente. John olhou para ele com uma expressão firme e respondeu, ouvi dizer que você começou a temer minha influência no mundo e tentou atrapalhar meu comércio. Isso parece um tanto mesquinho da sua parte. É verdade que você acredita que eu também porei fim à escravidão. A essa altura, tudo estava claro. Era evidente que os senhores de escravos tinham planejado eliminar ou atrasar o movimento de John no mundo. Eles pareciam ter recebido algum tipo de visão do futuro dos feiticeiros de um lugar chamado Casa dos Imortais, onde John era visto como uma ameaça ao seu império. O ataque a Volantis tinha sido uma tentativa de sequestrar alguém importante para John, como Arya, que estava ao lado dele agora. Ela olhou para o mestre de escravos com indiferença, embora seu olhar carregasse um ódio fervente. Seus planos resultaram na morte de Ila, amiga de Arya, uma perda pela qual ela ainda se culpava. Por favor, eu não tive nada a ver com isso. Foram os outros mestres. Eu era contra, o homem gritou desesperadamente. John, no entanto, podia ver a mentira claramente em suas palavras. Sem hesitar, ele ordenou, ajoelhe-se, agora. Os soldados Artican forçaram o homem a se ajoelhar, posicionando sua cabeça no bloco na frente de todos. O homem começou a soluçar, tentando apelar a qualquer resquício de compaixão. John o observou friamente e declarou,
Eu, John Artica, rei de Artica, condeno você à morte por organizar assassinatos e sequestros contra meu povo. O homem sentiu seu pescoço pressionado contra a madeira. Ele soluçou e implorou por sua vida, mas não havia mais nada a ser feito. A cidade inteira assistiu enquanto John erguia sua espada, a descrença evidente nos olhos dos escravos quando perceberam que um dos mestres seria realmente executado. Com um movimento suave e sem esforço, John decapitou o homem usando sua katana de aço valeriano. A cabeça decepada rolou para o chão abaixo da plataforma. Traga o próximo, John ordenou em tom indiferente. Os escravos atordoados assistiram em silêncio. Era surreal para eles ver um dos grandes mestres executado daquela maneira, algo que eles nunca imaginaram ser possível em suas vidas. Um por um, mais homens foram levados ao bloco de execução. John declarou seus crimes e os sentenciou à morte. Ele mesmo realizou as execuções, sua espada cortando pescoços enquanto a multidão assistia, dividida entre horror e admiração. Depois de algum tempo, a cidade inteira pôde ver os mestres mortos, seus corpos alinhados no centro da cidade. Para muitos era surreal. Os escravos que tinham sido dominados e oprimidos por tanto tempo, lutavam para acreditar no que estavam testemunhando. Bem, terminamos aqui, disse John, limpando sua espada. Agora, lidaremos com a administração da cidade antes de retornar à frota e seguir para o norte. Ele começou a organizar preparativos para deixar Meeren em um estado funcional. John sabia que se ele abandonasse a cidade sem um sistema operacional, o caos se instalaria. Os próprios escravos poderiam se voltar uns contra os outros em uma luta por comida ou ouro até que novos mestres surgissem para tomar o controle. Essas pessoas, muitas delas, não conseguem imaginar a vida sem serem escravas, John murmurou para si mesmo. Se deixadas sozinhas, elas procurarão correntes novamente. Com isso em mente, John começou a estabelecer um plano para manter a ordem na cidade enquanto se preparava para continuar sua jornada para o norte. Capítulo 203 Rumo ao norte. Terceira pessoa POV. Essos, 297 d.C. Estamos prontos para partir, meu rei? Seu homem falou enquanto John continuava a olhar para Meeren à distância. Eles estavam de volta aos navios Artica, e de lá, John podia ver a devastação que ele e seus homens haviam causado. Além do muro desmoronado com fumaça ainda subindo do local e manchas de chamas verdes queimando aqui e ali, outras partes da cidade também mostravam sinais de fumaça, enquanto algumas das mansões dos grandes mestres tinham sido incendiadas. Além do muro quebrado daquele lado, a cidade inteira se reuniu para vê-los partir, não passando nem um dia inteiro na cidade, toda a operação. Desde a guarda dos muros até as execuções e a organização da cidade como John havia arranjado, levou cerca de 8 horas no total. Não havia razão para ficar enquanto outros eram deixados no comando até que os Articans retornassem para administrar a cidade adequadamente. As pessoas estavam ali, observando-os com emoções misturadas, admiração, medo e até ódio, particularmente dos próprios escravos. Afinal, para eles, os Articans tinham arruinado suas vidas. Alguns escravos tinham vivido vidas relativamente confortáveis sob seus mestres, até mesmo ocupando posições acima de outros escravos. John sabia muito bem que os próprios escravos poderiam começar a escravizar outros, especialmente aqueles que entendiam o sistema intrincadamente. É por isso que ele esperava que Quiet e os outros sacerdotes vermelhos que ele havia encontrado mantivessem o controle da cidade até que a ajuda chegasse de Volantis. John poderia ter deixado seus homens administrarem a cidade, mas ele considerou isso cruel. Eles estavam ao seu lado há tanto tempo que deixar alguém para trás parecia um insulto ao seu povo. Ele decidiu que não havia mais nada a ser feito aqui agora que seu objetivo havia sido cumprido. Os Articas fizeram seu movimento contra aqueles que tentaram prejudicá-los, entregando uma mensagem clara. Atacar seu povo resultou no ataque às principais cidades da Baía dos Escravos, na eliminação de todos os mestres e no saque de suas famílias. O ouro foi devolvido aos escravos para reconstruir as cidades e mudar o sistema, um desafio que estava por vir. Esse padrão se repetiu em todas as cidades pelas quais passaram. Astapor foi a primeira a cair, seguida por Yunkai e finalmente Meeren. O esforço coordenado dos grandes mestres pelas cidades para atacar os Articans em Volantis foi motivado pelas notícias de seu avanço por Essos. Motivados pelo medo, eles agiram de acordo com profecias que previam que os Articans acabariam com o tráfico de escravos, uma profecia que no final das contas, se tornou realidade mais por causa das ações dos próprios mestres do que por John abrigar ideias revolucionárias para esta parte do mundo. Assim como Meeren, John deixou cada cidade sem uma administração formal. A responsabilidade recaiu sobre os sacerdotes vermelhos e até mesmo alguns dos escravos, com John declarando que eles retornariam e que as coisas deveriam permanecer em ordem. Claro, nem todos estavam satisfeitos com as mudanças, alguns resistiram a deixar suas vidas antigas para trás. Mas John permaneceu firme. Apesar disso, a maioria estava grata por finalmente ser livre, embora um tanto perdida neste novo modo de vida que nunca conheceram. Vamos, não há mais nada a fazer aqui, John informou aos seus homens naquele momento. Os 200 navios que tinham participado do ataque a Meeren começaram a se mover rapidamente. Homens correndo pelos navios enquanto eles ajustavam seu curso antes de seguirem diretamente para o mar aberto. 50 navios estavam estacionados em cada cidade, continuando a organizar as coisas até que a frota principal passasse. Quando a frota passou, 50 navios de Yunkai e outros 50 de Astapor se juntaram aos 200 navios que já tinham partido de Meeren.
O resto da frota, com mais de 100 navios adicionais, estava a algumas horas de distância. Quando chegaram, Jon, Arya e vários de seus guardas reais embarcaram na nau Capitânia, onde sua família aguardava seu retorno após um dia inteiro desde que ele havia partido para a costa. Jon se aproximou da fila de mulheres e crianças com um sorriso reservado no rosto. Tudo correu bem, Jon? Rhaenys perguntou, esperando por ele com Jaehaerys em seus braços. Com quase 1 ano de idade, ele estava se tornando uma criança forte e saudável. Tudo correu bem? Como está nosso garoto? Jon perguntou, sugerindo que a pequena guerra com a Baía dos Escravos era de menor importância enquanto olhava para o bebê, que balbuciava alegremente. Envolto em um cobertor bordado com o símbolo de um dragão, não o sigilo Targaryen, mas um criado pela própria Rhaenys e que também trazia o emblema de Artica. A criança olhou para ele com um sorriso quase desdentado. Ele estendeu a mão para Jon, exigindo ser segurado. Dagon, disse a criança, o que significava dragão, chamando insistentemente por seu pai. Veremos os dragões mais tarde hoje, disse Jon, pegando seu filho dos braços de Rhaenys. Suas roupas já estavam limpas de sangue, pois ele havia removido sua armadura e se banhado antes de vir para cá. Dagon. Jaehaerys continuou, puxando o rosto de Jon com suas mãozinhas. Paciência, filho. Veremos os dragões mais tarde, Jon respondeu com um sorriso. Os dragões estavam ocupando os estábulos, que antes eram destinados apenas a cavalos, pois estavam ficando grandes demais. Mesmo agora, os sons de sua inquietação podiam ser ouvidos abaixo, como se sentissem a presença de Jon. Logo, eles atingiriam o tamanho de um cavalo adulto, pelo que Jon podia dizer. Por enquanto, não era um problema, mas eles precisariam ser levados para Artica rapidamente. Afinal, dragões não eram criados a bordo de navios, e todos os dias, eles exigiam a presença de Jon ou de seu filho. Caso contrário, haveria problemas. Isso se tornou rotina. Jon pode ter ficado ausente da vida de Jaehaerys por 6 luas durante a guerra, mas agora ele passava todos os dias com ele e visitava os dragões. Essa rotina foi o motivo pelo qual Jaehaerys imediatamente exigiu a atenção de Jon assim que viu seu pai. O garoto compartilhava um forte vínculo com todos os dragões, embora Jon não tivesse certeza do que isso significava. Era provável que nenhum dos dragões se opusesse a Jaehaerys escolher um como sua montaria. Ao mesmo tempo, parecia que todos os dragões aguardavam o comando de Jon, embora ele já tivesse um. Isso levantou uma questão: era realmente uma regra limitar-se a um único dragão? Talvez nem Jon nem seus filhos estivessem presos a tal restrição. Só o tempo diria. Jon também descobriu que podia entrar na mente de todos os dragões, exceto aqueles ligados a Daenerys e Rhaenys. Esses 2 dragões tinham conexões exclusivas com seus cavaleiros e, como resultado, os outros dragões não deixavam Daenerys ou Rhaenys se aproximarem demais. Parecia ser uma reação aos seus laços. No entanto, Jaehaerys não enfrentou tal indiferença, pois ele ainda não havia reivindicado um dragão. Com apenas 1 ano de idade, estava claro que ele teria sua escolha no futuro. Jon deixou Jaehaerys com Rhaenys e se virou para sua próxima esposa. A mulher ruiva segurava um bebê que olhava para Jon com curiosidade. Ygritte dera à luz seu filho 2 meses antes, logo depois que eles deixaram It, onde sua gravidez havia chegado ao fim. Ele era exatamente como ela esperava, idêntico a Jon, embora sem olhos verdes. Ele era um verdadeiro Stark, com olhos cinzentos, cabelo preto e um maxilar ligeiramente proeminente. Como ele está? Jon perguntou. Inquieto, especialmente depois que seu pai desapareceu por um dia inteiro, Ygritte disse, seu tom cansado. Jon se aproximou e beijou sua testa. Está feito, mais rápido do que planejei inicialmente, comentou Jon, e ela assentiu. Ygritte queria lutar ao lado de Jon em Meereen, mas como mãe de um recém-nascido, ela ficou para trás para cuidar do filho deles, Brandon Stark. Nomeado em homenagem à sua aparência e em homenagem ao construtor. Vamos para casa? Ela perguntou. Estamos indo para casa. Só, precisamos fazer uma última parada, respondeu Jon, dando um passo para trás. Jon então cumprimentou Daenerys, que olhou para ele com um sorriso feliz. Agora todos sabiam que ela era sua amante. Em breve, eles estariam oficialmente casados. Era evidente que ela estava profundamente apaixonada quando Jon retribuiu seu sorriso com um olhar de afeição. O último encontro foi com a princesa Iori, que fez um gesto formal de saudação, mas também lhe ofereceu um sorriso. Durante a jornada, os 2 se conheceram melhor. Eles conversaram sobre suas respectivas vidas e experiências, e Jon contou a ela sobre Artica e como seria sua vida lá. Professores foram designados para ensinar a Iori as línguas comumente usadas em Artica, além do Alto Valyriano e da língua antiga. Ela era uma jovem inteligente, e seu rápido aprendizado surpreendeu todos os seus tutores. Ela até começou a praticar com Jon e as outras mulheres. Após terminar sua conversa com Iori e enquanto Arya cumprimentava o Indy, Jon retornou aos seus homens que aguardavam ordens. Vamos retomar a navegação. Quero que sigamos para o mar e sigamos a rota para Artica antes de parar no lugar que já informei a vocês, disse Jon ao capitão, que rapidamente repassou ordens aos outros 400 navios. A frota logo começou a se mover novamente quando os homens de Jon se acomodaram a bordo dos navios. Mas ainda havia algumas pessoas que Jon precisava apresentar à sua família. Antes de mais nada, quero que você conheça alguém, disse Jon, olhando diretamente para Daenerys, que o observava com curiosidade. Ele apontou para uma mulher de cabelos escuros e cacheados e pele bronzeada, que parecia um pouco tímida. Esta é Missandei.
Nós a encontramos durante o ataque a Astapor. Gostei dela depois de falar com ela e perguntei se ela gostaria de se juntar a nós. Ela já sabe várias línguas, e eu gostaria que ela se tornasse sua dama de companhia, Jon disse diretamente a Daenerys, olhando para Missandei. Todas as esposas de Jon tinham damas de companhia que as acompanhavam. Ygritte e Serena tinham mulheres Artican que ficavam perto das rainhas quando Jon não estava por perto, pois ele não interagia muito com elas. Daenerys continuou a estudar a jovem, que parecia envergonhada e com medo de ser julgada. Daenerys parecia sentir compaixão por ela, afinal, ela já havia estado em uma posição semelhante não muito tempo atrás. Daenerys era a única que ainda não tinha uma dama de companhia. Até Rhaenys tinha recebido mulheres Artican para ajudar a cuidar de seu filho e do príncipe de Artica. Jon tinha escolhido Missandei não só porque Daenerys era a única sem uma dama de companhia, mas também porque ele acreditava que os dois se dariam bem. Ele queria que eles se acostumassem um com o outro. Jon decidiu trazer Missandei junto depois de perceber que ela não se adaptaria bem a Essos após a conquista da Baía dos Escravos. Ele a trouxe com algumas regras claras. A primeira era que nenhuma nova religião seria introduzida além dos antigos deuses Artican. Missandei, por sua vez, declarou que não tinha religião desde que foi tirada das Ilhas de Verão ou que há muito tempo havia parado de rezar para seus deuses. Missandei, é um prazer conhecê-la. Espero que possamos ser amigas. Daenerys tomou a iniciativa de começar a conversa. Será um prazer, Rainha Daenerys. Missandei murmurou, abaixando a cabeça. Eu não sou uma rainha, ainda não. De qualquer forma, gostaria que você se acomodasse no navio antes de continuarmos a conversar, disse Daenerys. Bem, vamos entrar. Eu gostaria de descansar um pouco, disse Jon, virando-se para a Arya. Arya estava parada ali perto com um comandante imaculado chamado Greivor. Assim como Missandei, Greivor era alguém que Jon havia trazido de Astapor. Arya estava no comando daquele comandante imaculado e de muitos outros, um total de 600 que sobreviveram ao ataque Artican, que resultou na morte de 12.000 imaculados. Durante a conquista, um homem tentou barganhar por sua vida oferecendo um cajado que garantia o controle sobre o último grupo de imaculados, sabendo que ele não tinha chance de sobrevivência. Jon, é claro, não o deixou viver, executando-o após um julgamento. No entanto, ele deu o cajado do mestre para a Arya, pedindo que ela o destruísse para que eles não tivessem que matar os imaculados restantes. Foi exatamente isso que ela fez. No entanto, isso levou a um resultado inesperado. Os imaculados escolheram segui-la voluntariamente. Mesmo quando Arya disse a eles que eram livres, eles declararam sua lealdade a ela, quebrando o cajado que simbolizava sua escravidão. Jon observou isso cuidadosamente e deixou claro que ela poderia liderá-los, desde que fosse feito com responsabilidade. Arya aceitou. Afinal, seu interesse principal era em assuntos militares, e Jon acreditava que esta seria uma excelente oportunidade para ela aprimorar suas habilidades de comando. Apesar de Jon e os outros, até mesmo a própria Arya, terem matado um Sullied durante a invasão, eles pareciam leais e improváveis de traí-la. Jon os deixou sob seu comando, mas permaneceu vigilante para qualquer comportamento suspeito, pois eles tinham sido inimigos até muito recentemente. Após essa interação, Jon passou um tempo com suas esposas e filhos enquanto a frota continuava sua jornada. Os dias seguintes foram calmos, embora o medo ainda fosse evidente nos navios que encontraram no mar. Muitos fugiram assim que avistaram a frota Artican. A essa altura, o mundo inteiro sabia deles, e ficariam ainda mais chocados ao saber o que havia acontecido na Baía dos Escravos. Todas as cidades caíram em 24 horas. Com os Articans matando brutalmente todos os senhores de escravos e roubando suas famílias após julgamentos conduzidos pelo próprio rei Artican. Jon havia decapitado pessoalmente mais de 150 homens, sem mencionar os outros que seus homens haviam matado. Isso sem dúvida abalaria o mundo, mas levaria tempo para que a notícia se espalhasse, e Jon não tinha pressa. Ao passarem por Valíria, navegaram em mar aberto, evitando Volantis, mas cortando em direção a um ponto na costa sul, navegando diagonalmente assim que estivessem além de Valíria. Assim, Jon deixou a nau Capitânia com parte da frota estacionada no mar e levou alguns navios para a costa sul de Essos, entre Volantis e Lige, ancorando em uma área desolada. Jon desembarcou com Ghost do navio enquanto seus homens observavam com expressões preocupadas, protestando contra sua decisão de se aventurar sozinho no deserto. Eu vou ficar bem aqui. Tenho Ghost comigo, então não se preocupem, Jon os tranquilizou, montando em seu lobo gigante e deixando para trás o grupo que queria acompanhá-lo. Indo sozinho, Jon poderia agir muito mais rápido, ansioso para voltar para casa o mais rápido possível. Claro, havia muitos Dothrakis, bandidos e mercenários na área, mas Jon sabia que não precisava se preocupar. Ele conseguia avistar qualquer inimigo a quilômetros de distância no deserto usando sua visão de águia. Além disso, Ghost estava com ele, com resistência e velocidade muito superiores a qualquer cavalo, se necessário. Jon vestiu roupas para se proteger do sol, armou-se e partiu para o deserto com Ghost. Ghost correu para a paisagem árida, correndo por horas sem parar, cobrindo quase 300 quilômetros até chegarem a uma área perto de Cheyenne e MYR. Ao longo do caminho, Jon passou por várias aldeias, mas evitou todas elas.
Havia até um calazar na região, mas John os contornou facilmente, sem saber que um lobo gigante estava correndo perto do grupo. Finalmente John parou no que parecia ser um lugar comum no meio do nada. Bem, parece que este é o lugar, John murmurou, observando o local onde Ghost havia parado. Ele analisou o terreno usando sua visão aérea, notando a distância precisa do rio próximo ao sul. Circulando o chão com Ghost, John examinou cuidadosamente o solo. Já fazendo há mais de 50 anos que isso foi enterrado aqui. Mas ainda consigo encontrá-lo. John murmurou enquanto parava em um ponto específico, desmontava de Ghost e se ajoelhava para tocar o chão, sorrindo. É isso, ele disse, recuando. Ghost se aproximou e cravou suas garras no chão, começando a cavar rapidamente como qualquer canino faria. O trabalho continuou por algum tempo. Com suas patas poderosas, Ghost rasgou o solo duro, enquanto John despejava a água que ele havia trazido para amolecer o solo e facilitar a escavação. Eles trabalharam até que Ghost, com metade do corpo dentro do buraco, parou, olhou para John e sinalizou que havia encontrado algo. Ótimo, traga aqui, garoto, John instruiu. Ghost obedeceu, colocando a boca no objeto que havia descoberto e começando a puxá-lo para fora. Depois de algum esforço, ele trouxe um grande baú para a superfície. Quando John se aproximou e começou a limpar o baú, Ghost deu um passo para trás e se sacudiu, desalojando o excesso de sujeira que havia se acumulado em sua armadura e pelo. Eu pessoalmente lhe darei um banho quando voltarmos, meu amigo. John disse com um sorriso, sabendo que o lobo gigante odiava estar no deserto escaldante, mas ainda assim seguiu os comandos de seu mestre sem questionar. Era justo recompensá-lo quando retornassem. John então voltou sua atenção para o baú. Com sua lâmina, John cortou a fechadura que prendia o baú e o abriu. Finalmente eu encontrei, ele murmurou olhando para o conteúdo do baú. Dentro estava a lendária espada Blackfyre, dada pelo rei Aegon o Indigno, a seu filho Daemon Blackfyre. Apesar de estar enterrada por décadas, a espada estava em condições impecáveis, intocada pelo tempo ou solo. John a levantou, e a lâmina de aço valeriano brilhou, refletindo a luz do sol que brilhava sobre eles. John assentiu, satisfeito. Parece que tenho outra espada para lutar ao meu lado. Ele examinou a lâmina. Ela ainda estava afiada como navalha e em condições impecáveis, como se tivesse sido forjada no dia anterior. Eu costumava gostar de empunhar duas espadas, mas acho que vou me contentar com apenas uma dessa vez, comentou John enquanto estudava Blackfyre. Era perfeita em todos os aspectos, mais pesada e grossa que a Darksister. John então encontrou sua bainha dentro do baú e a recuperou para guardar a espada. Ele olhou para ela com satisfação. Ele tinha visto seus últimos momentos na visão verde de Brinden antes de ser enterrada, mas ninguém nunca havia retornado para recuperá-la. Blackfyre, que tinha a espada na época, morreu com conhecimento de sua localização. Recuperar a espada verdadeira tinha sido um dos objetivos de John, e agora ela estava finalmente em suas mãos. Está na hora de aposentar minhas duas katanas. Usarei esta como minha arma principal, ele disse enquanto subia no Ghost, pronto para partir. Vamos voltar para a costa. O lobo gigante uivou em concordância, e os dois começaram seu retorno. Por mais de 2 horas eles viajaram em alta velocidade e cerca de 150 km por hora, até que finalmente alcançaram a costa e os navios que os aguardavam. Os guardas reais suspiraram de alívio ao ver seu rei retornar. Até mesmo os pássaros que o seguiam no céu desceram, pois os Vargs mantiveram vigilância sobre seu rei por todo o deserto, preparados para agir se algo acontecesse. Um testamento do status de John entre seus homens. Vamos retornar, disse John enquanto embarcava novamente no navio, juntando-se à frota com a espada na mão. Então você encontrou Blackfyre. Rhaenys murmurou com admiração enquanto examinava a espada em seus aposentos depois que John terminou de acomodar Ghost em um canto do navio cercado por gelo para manter o lobo gigante confortável. Estamos indo para casa agora? Ygritte perguntou com um sorriso, claramente feliz que as coisas estavam finalmente voltando ao normal para a família de John. Daenerys e Rhaenys inspecionaram a espada enquanto Iori observava curiosamente. Era evidente que todos estavam ansiosos para retornar. Apesar de ter superado sua náusea, graças às lições da esposa de Lord Kinemon, a esposa de John sentia falta de Artica tanto quanto ele. Claro, esta foi nossa terceira e última parada. Agora retornaremos, ou melhor, quase todos nós, disse John, dando à área um olhar significativo. Ela apertou os lábios, entendendo sua intenção. A frota retornou ao mar, passando ao sul de Liege antes de navegar ao redor dos Stepstones. A visão de John e seus 400 navios, mesmo depois de um ano no leste, atraiu a atenção de todos, incluindo os habitantes das ilhas próximas. Liege, Dorne e os Stepstones buscaram contato com a frota, mas John não lhes deu atenção, mantendo-se focado enquanto os navios avançavam firmemente para o norte. Isso continuou por várias semanas até que pararam em um ponto entre White Harbor e a cidade dos Manderlys, na parte sul do norte, para se despedir. Arya parecia um pouco nervosa, pois finalmente estava retornando a Winterfell depois de tantos anos, mais de 6 anos, para ser exato. Agora ela tinha quase 15 dias de nome. Tome cuidado, Arya. Espero vê-la em breve, disseram as esposas de John, despedindo-se com sorrisos calorosos, aos quais Arya respondeu com gratidão. Ela não se despediu apenas das esposas e noivas de John, mas também dos amigos que fizera como princesa de Artica e durante suas viagens. Um navio específico havia sido preparado para ela e os homens que a acompanhariam até Winterfell, enquanto o navio principal continuaria com a frota até Artica.
John não visitaria Winterfell dessa vez, mas sabia que Arya precisava ver sua família. Ele garantiu a ela que se ela desejasse retornar a Artica, ele a traria pessoalmente de volta, embora soubesse que ela não estaria sozinha. Arya olhou para John, seus lábios levemente franzidos. Ele notou sua hesitação e colocou uma mão reconfortante em seu ombro, oferecendo-lhe um sorriso caloroso. Bem, não é como se você estivesse sozinho. Você tem um esquadrão inteiro de Imaculados que o seguem por vontade própria, muitos articanos que estarão com você, e 2 guardas reais também, disse John confiantemente. Se precisar de mim, você sabe que pode me chamar com uma carta usando os pássaros que deixarei para você. E se algo acontecer, não hesitarei em deixar todos aterrorizados antes de vir buscá-lo e levá-lo de volta para Artica em Eragon. Entendido? Ele concluiu, olhando diretamente para Arya. Arya assentiu, ainda séria. Só ficarei por um tempo, John. Você sabe que Winterfell não é mais meu lar. Meu lugar é em Artica. Só estarei lá para vê-los depois de todos esses anos, mas logo retornarei para onde pertenço, disse ela com firmeza. John manteve o sorriso e respondeu, claro, Arya, nós nos reuniremos novamente em breve. Ela assentiu mais uma vez antes de seguir para outra nave, acompanhada pelos homens que a escoltariam. Cerca de 600 Imaculados, liderados por Verme Cinzento, a seguiram voluntariamente, junto com os Articans que a acompanhariam e protegeriam. Os 2 navios começaram a se separar. O navio que carregava a bandeira de Artica navegou para o oeste em direção a Porto Branco, levando Arya a bordo enquanto seu olhar permanecia fixo na nau capitânia de John. Quando seu navio deixou a frota, os mais de 400 navios restantes retomaram seu curso para o norte, finalmente retornando a Artica. Os 430 navios restantes navegaram em formação, carregados com a riqueza de seus esforços, inúmeros itens e muitos animais novos. Eles também carregavam os homens e o conhecimento que John trouxera do leste, incluindo livros que ele receberá do Shogun e comprará por meio do comércio. Entre a frota havia um navio especial usado para transportar algumas criaturas únicas que John havia coletado durante uma parada em Sotorius no caminho de volta. Além disso, havia um navio carregando uma forja de aço valeriano, que marcaria o início de uma nova era para Artica com sua própria produção de aço valeriano. John olhou para o horizonte, ansioso. Ele finalmente estava indo para casa, pronto para ver as pessoas que amava depois de mais de um ano longe. Capítulo 204 Porto Branco. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. O navio do Ártico continuou sozinho em direção à costa norte. Arya estava em sua proa, olhando para frente, pensando em como ela logo retornaria ao seu antigo lar e como ela enfrentaria sua família depois de fugir há mais de 7 anos. Mesmo assim, não me arrependo de nada. Arya murmurou, o vento do mar jogando seus cabelos para trás. O que nossa princesa está pensando, parada ali sozinha? Uma voz feminina mais madura soou enquanto Arya olhava para os 2 guardas reais que a acompanhavam nessa jornada. Perto estava Vento Cinzento, imóvel e equilibrado, esperando qualquer comando de Arya. Há coisas nas quais não penso há muito tempo, Gil, Arya respondeu ao guarda real. Gil era uma guarda real que frequentemente era designada para Arya ou as rainhas durante seus turnos. Ao lado dela estava um homem da mesma idade de Gil. Seu nome era Buri, e Arya suspeitava que eles eram mais do que apenas colegas trabalhando como guardas reais, já que estavam sempre juntos, mesmo fora de seus deveres. Ela está com saudades de casa, Gil, comentou Buri, enquanto Gil sorria para Arya. Sempre quis conhecer Winterfell. Não pude ir na primeira vez que o rei nos visitou, mas agora finalmente veremos onde nossa princesa nasceu, disse Gil. Tenho certeza de que não será tão pacífico, você sabe. Buri comentou com um tom sombrio, e Gil entendeu o que ele quis dizer. Eu cuido da minha mãe. Não se preocupe, disse Arya, já ciente do que ele estava se referindo. Espero que sim, princesa. Não toleraremos qualquer desrespeito ao rei Jon, Gil declarou com firmeza. Eu também não. Eu lidarei com ela. Deixarei nossas intenções claras quando chegarmos em Porto Branco, e enviarei uma carta, Arya respondeu, e os guardas reais concordaram com a cabeça. O navio continuou seu curso, entrando na região das ilhas conhecidas como as Três Irmãs, que pertenciam ao Vale de Arryn. No entanto, o navio do Ártico estava muito mais ao norte, perto da costa norte. Os navios que partiam e se aproximavam dos portos locais, especialmente da maior cidade portuária do norte, White Harbor, notavam com surpresa a bandeira do Ártico navegando por aquelas águas. O que eles estão fazendo aqui? Devemos ficar longe, mesmo que seja apenas uma nave. Eles podem destruir qualquer um. Sim, se os rumores forem verdadeiros, eles têm armas que podem destruir qualquer nave e até mesmo gigantes a bordo para fazer isso. Tais comentários eram frequentes, pois os outros navios rapidamente se distanciavam com medo. Ninguém queria chegar perto do navio do Ártico, mesmo que fosse apenas um. Conforme o navio se aproximava da cidade, algumas outras embarcações aceleravam, chegando a White Harbor e outros destinos mais rapidamente. O navio do Ártico, no entanto, não parecia estar com muita pressa. Os primeiros navios atracaram rapidamente no porto da cidade, e suas tripulações desembarcaram às pressas para avisar a cidade. Tremendo de medo da possibilidade de um ataque, dada a reputação do povo do Ártico. Eles estão vindo. O povo do Ártico está aqui. A cidade pode estar sob ataque. O quê? O povo do Ártico? Você tem certeza? Por que eles estariam aqui? O povo comum começou a se preocupar, com os olhos fixos no mar. É apenas um dos navios deles, mas isso ainda é uma má notícia.
exclamaram os marinheiros dos navios anteriores aos cidadãos no porto. Rápido, Lord Manderly deve ser informado. Sem demora, os homens deixaram o porto e correram para a cidade com aviso sobre a presença do Ártico, deixando a população inquieta. Com a cidade em tumulto, a notícia logo chegou a Lord Vima Manderly, Lord de White Harbor e patriarca da casa Manderly. Ouvindo as notícias com alguma preocupação, ele rapidamente convocou sua família e guardas principais. Embora tenha lutado para se mover até o local de reunião devido ao seu tamanho enorme, ele lembrou que seu filho, Vilis Manderly, havia falado com o povo do Ártico em Braavos há cerca de um ano. Assim, ele não estava tão nervoso sobre o navio único quanto outros poderiam estar. Chegando ao salão, Vima Manderly encontrou seus dois filhos, Wendell e Vilis, sendo este último o pai de suas netas Vinafred e Vila, que também estavam presentes junto com os comandantes dos soldados de White Harbor. Enquanto Vima se acomodava em sua cadeira com alguma dificuldade, seu olhar imediatamente caiu sobre seu filho mais velho. Escute, Vilis, você acha que pode ser a filha de Ned? Vima adivinhou, e seu filho mais velho assentiu. Só uma nave está chegando, então não acho que possa ser outra coisa. Ou é isso, ou é uma nave mensageira anunciando a chegada de Arya Stark. Assim como mencionei a eles em Braavos, Vilis explicou ao pai. Muito bem, pegue os homens e vá encontrá-los no porto com seu irmão. Descubra por que eles estão aqui. Enquanto isso, ele se virou do filho para se dirigir aos guardas. Acalmem a cidade. É apenas um navio, não um ataque. Ele comandou, e os homens se dispersaram para cumprir suas ordens. Vima observou enquanto Wendell e Vilis saíam do salão, saindo do castelo e indo em direção ao porto enquanto os homens da casa Manderly trabalhavam para restaurar a ordem na cidade. Não demorou muito para que eles chegassem ao porto, onde finalmente puderam ver o único navio carregando a bandeira do reino além da muralha. O navio se movia firmemente em direção a eles, sem pressa. Não quero problemas no porto. Vamos falar com eles primeiro e entender suas razões para estarem aqui, instruiu Vilis, enquanto alguns de seus homens se espalhavam para manter a ordem na área. Você acha que é realmente a garota? Wendell perguntou ao irmão. Não há outra razão. Mas eu não esperava que levasse um ano. Isso significa que eles estavam no sul. Eu me pergunto o que eles estavam fazendo lá, Vilis respondeu. Eles esperaram enquanto o navio se aproximava, observando a tripulação trabalhar para atracá-lo. Eventualmente, o navio parou em um dos pieres e a cidade, agora mais calma, permaneceu cativada com todos os olhos no navio. Os Manderlys esperaram enquanto a tripulação do Ártico abaixava a prancha de embarque. Então, uma figura surgiu, acompanhada por um grupo de soldados. Era ninguém menos que a própria filha de Ned, vestida com uma armadura de eldemetal adornada com a insígnia da bandeira do Ártico. Ela desceu a prancha, sua espada Darksister na cintura. Dois guardas em armaduras semelhantes a seguiram, junto com outro vestindo armadura de couro e carregando uma lança. Lady Arya, se você estiver aqui, Vilis Manderly começou, seu olhar se movendo para trás de Arya, procurando pelo rei do Ártico. Estou aqui para ir para Winterfell e estou sozinha, disse Arya, notando seu olhar. Entendo. Certamente seu pai ficará feliz em saber que você retornou ao norte, respondeu Vilis. Ótimo. Gostaria de pegar emprestado um dos seus corvos, disse Arya com um tom autoritário, mas não arrogante. Vamos para o nosso castelo. Podemos providenciar isso imediatamente. Tenho certeza de que meu pai ficará impressionado ao ver como a filha de Ned cresceu, Vilis ofereceu, enquanto Wendell parecia visivelmente impressionado com a mulher Stark. Ótimo. Esses são meus guardas principais. Eles permanecerão comigo, junto com Nymeria, minha loba gigante, disse Arya quando o lobo de quase 2 metros de altura apareceu, tão grande quanto um cavalo. Ambos Manderlys engoliram em seco. Claro, Lady Arya. Por favor, siga-nos, Vilis disse, e Arya assentiu, começando a segui-lo. Os homens de sua nave desembarcaram, acompanhando-a. Isso, Wendell murmurou, observando soldados vestidos com armaduras de couro, armados com lanças e escudos, marchando em perfeita coordenação. Imaculado, Arya esclareceu, montando em seu lobo gigante enquanto os Manderlys recuavam um pouco, cautelosos. Você os tem? Vilis exclamou, claramente atordoado. Afinal, os Imaculados eram escravos, e a escravidão era proibida em Westeros. Eles não são mais escravos. Jon conquistou a Baía dos Escravos, e eu estava com ele. Depois de quebrar os dispositivos que os controlavam, eles simplesmente escolheram me seguir, Arya explicou. Nossa liberdade foi assegurada, e escolhemos servir Arya Stark com lealdade. Um dos Imaculados, de pé entre seus guardas reais, esclareceu. Ele falou na língua comum, tornando suas palavras facilmente compreendidas. Ambos os irmãos trocaram olhares surpresos, mas deixaram suas perguntas em aberto para um momento mais apropriado no castelo. Eles andaram pelas ruas de White Harbor enquanto toda a população os olhava, seus olhos uma mistura de choque e admiração. O grupo era liderado pelos filhos de Lord Manderly, seguidos pelos Imaculados e outros guardas do Ártico marchando atrás de Arya. O castelo ficava a apenas alguns minutos de distância. Esperando por elas estavam duas jovens garotas, as filhas de Vilis, de quem Arya se lembrava de mais de 7 anos atrás em Winterfell. As garotas encaravam Arya com olhos arregalados, claramente pasmas.
Ela parecia imponente em cima de seu lobo gigante, vestida com uma armadura de eldemetal que lembrava a de Ghost. Arya desmontou seu lobo, e seus homens seguiram o exemplo. Nymeria ficou com os outros Imaculados no pátio do castelo, esperando por novas ordens. Arya se juntou aos seus 3 guardas principais e foi até onde Wendell e Vilis a aguardavam, acompanhada por Winafred, Vila e uma mulher, presumivelmente a esposa de Vilis. Lady Arya, é um prazer tê-la aqui. Você certamente cresceu, e duvido que haja alguém mais bonita no norte, ou talvez até mesmo nos 7 reinos. As jovens e sua mãe a cumprimentaram, claramente surpresas com a transformação de Arya. Ela não era mais a garota hiperativa que conheceram 7 anos atrás durante sua última visita a Winterfell antes de sua fuga. Obrigada por suas palavras gentis, moças. E devo admitir, vocês também ficaram muito bonitas. Não vejo Vima mandar-lhe aqui, Arya comentou, virando-se para Vilis. Meu pai não está aqui devido à sua condição, Lady Arya. Pedimos desculpas por qualquer ofensa. Vilis respondeu. Não fiquei ofendido, Lord Vilis, Arya lhe assegurou. Vamos entrar. Meu pai está nos esperando, e garantiremos que você seja recebida da melhor forma possível, Vilis disse, guiando-a para dentro do castelo. Arya seguiu, acompanhada apenas por seus 3 guardas principais, no salão principal de audiências do castelo de Manderly. Eles encontraram Vima Manderly sentado em uma cadeira que mal era grande o suficiente para acomodá-lo devido ao seu tamanho. Ele parecia um pouco cansado, mas seu olhar imediatamente focou em Arya enquanto ela se aproximava, seguindo atrás de sua família. Vilis ofereceu uma breve introdução. Lady Arya, é um prazer finalmente conhecê-la. Tenho certeza de que elogiá-la seria apenas repetir o que muitos já disseram, disse Viman, sua admiração pela jovem Stark evidente. Apesar de seguir a fé do Sete e vê-la em armadura com uma espada, ele não pôde deixar de respeitar a figura impressionante que Arya havia se tornado. Seu olhar permaneceu na espada que ela carregava, claramente atingido por seu status lendário. Devo admitir que nunca imaginei que veria a Dark Sister pessoalmente. Impressionante, ele comentou com satisfação. Arya sentiu com um leve sorriso. Obrigada, Lord Viman. Antes de mais nada, eu gostaria de usar um corvo para enviar uma mensagem a Winterfell. Ela foi direta. Arya preferiu usar um corvo Manderly em vez de um do navio do Ártico para manter um tom formal e respeitoso com seu pai. Oh, claro! Nós providenciaremos um corvo para você. Mas por favor, aceite nossa hospitalidade esta noite. A filha de Ned sempre será bem-vinda aqui, e gostaríamos de recebê-lo adequadamente, Viman respondeu de seu assento. Também adoraríamos ouvir suas histórias. Parece que você teve muitas aventuras no ano passado, viajando para o sul. Você realmente chegou até It, como dizem? Vilis perguntou intrigado. Arya assentiu. Sim, fizemos, ela respondeu antes de se virar para o Lorde de White Harbor. Muito bem, aceitarei sua hospitalidade. Embora ansiosa para continuar para Winterfell, Arya concordou com a oferta. Recusar seria desrespeitoso, mesmo que ela tivesse autoridade para fazê-lo. Excelente. Por favor, tragam pão e sal para que ela se sinta em casa, ordenou Viman, e os servos obedeceram rapidamente. No final, Arya providenciou que seus homens permanecessem no navio naquela noite enquanto ela e seus principais guardas ficaram no castelo de White Harbor. Confiante na lealdade dos vassalos do norte de seu pai, Arya se sentiu segura dentro de seus muros. Excelente. Winafred Vila, tenho certeza de que Lady Arya ficará mais satisfeita em ter companhia feminina para lhe mostrar o castelo. Disse Vima enquanto Lady Arya era escoltada pelo castelo pelas irmãs, com seus guardas a acompanhando, enquanto o resto da família Manderly ficava para trás para conversar. Nas próximas horas, Arya foi levada ao seu quarto e apresentada ao castelo em maiores detalhes. Sua primeira parada foi o mestre, que já ciente de seu pedido, havia preparado uma pena e um pergaminho para ela escrever uma carta ao pai. Ela escreveu a carta rapidamente e a enviou com um corvo. Mais tarde, ela passou algum tempo com as filhas de Vilis, que ansiosamente lhe fizeram perguntas sobre suas aventuras. As meninas conversavam sem parar, fofocando principalmente sobre Jon, o reino do Ártico e as viagens de Arya. Às vezes, Arya achava a conversa um pouco tediosa, mas ela respondia às perguntas educadamente, especialmente aquelas da filha mais nova, que era particularmente curiosa sobre viagens marítimas. Afinal, Arya havia explorado praticamente todo o mundo conhecido pelo mar. Mais tarde, após trocar sua armadura por um vestido, Arya se juntou a seus guardas em um banquete oferecido pelo Lorde de White Harbor. A família inteira estava reunida em volta de uma mesa luxuosa enquanto Arya se sentava como convidada de honra. Então minhas filhas mencionaram que você falou sobre viajar para Lite, mas não compartilhou todos os detalhes, disse Vilis à mesa enquanto os criados as atendiam. Bem, depois de Braavos, visitamos Pentos, MYR Tirosh e depois fomos direto para Volantis, explicou Arya. Entendo. Ouvimos sobre o incidente em Dorne, Wendell comentou, lançando uma sombra sobre a conversa. Afinal, Jon foi acusado de sequestrar a filha ilegítima de Dora Martell, um tópico que Arya já havia antecipado, tendo reunido informações de Winafred e Vila. Não pense que Jon sequestrou alguém. Na verdade, Doran tentou esconder Nyra Sand, que estava grávida de um filho de Jon. Ele simplesmente pegou o que era dele e se casou com ela, fazendo dela sua rainha, Arya disse com um tom seco. Os Manderlys trocaram olhares, sobrancelhas erguidas diante dessa revelação, mas escolheram não pressionar mais o assunto.
Ele invadiu Dorne para reivindicar uma amante? Isso parece algo saído de um livro. Winifred comentou com admiração. Ela não era como Sansa, mas claramente tinha um gosto por tais histórias. De qualquer forma, conte-nos mais sobre suas viagens. Você evitou nossas perguntas esta tarde. Gostaríamos de ouvir sobre Lit. Como foi a jornada? Vila, a filha mais nova, interrompeu, desviando a conversa do comentário da irmã. Viman, Wendell, Vilis e sua esposa olharam atentamente para a área. A viagem até It foi bem longa, mas Jon administrou tudo com eficiência, garantindo que não perdêssemos tempo, disse Arya. Sério? Chegar a It é incrivelmente raro e desafiador. Até a Serpente do Mar teve dificuldade, como os livros de história nos contam. Ele foi um dos poucos homens a chegar àquela terra, comentou Vila entusiasticamente. Ela tinha um profundo fascínio por navegação e sonhava em um dia explorar o mundo ela mesma. Isso é verdade, mas Jon conseguiu criar um mapa perfeito da jornada, o que nos ajudou a evitar qualquer contratempo, respondeu Arya. Incrível! Eu adoraria fazer uma viagem como essa algum dia. Eu precisaria de mapas como esses. Você acha que ele os venderia? Vila perguntou animadamente, já se imaginando embarcando em tais aventuras. Talvez. Você teria que perguntar a ele, respondeu Arya, sabendo que Jon provavelmente produziria várias cópias dos mapas, especialmente para viagens comerciais que agora seguiriam as rotas estabelecidas sem seu envolvimento direto. Certamente parece incrível. Vilis disse admirado, embora seu olhar permanecesse fixo em Arya. Ele tinha mais perguntas. Como era It? Sabemos tão pouco sobre aquela terra. A cultura é bem diferente, mas nos adaptamos bem. Jon até conheceu o Shogun, que é o equivalente a um imperador ou rei no Império Lit. Ele conheceu esse homem? Vima exclamou surpreso, claramente impressionado. Sim, Jon até decidiu ajudar com uma invasão que eles estavam enfrentando de um país vizinho. Nós lutamos por 6 meses, e é por isso que demorou tanto, Arya respondeu. Espera, você também lutou? Perguntou a filha mais velha de Vilis, chocada. Claro, eu ajudei Jon nas batalhas e rapidamente conseguimos expulsar todos os invasores com as estratégias de Jon, o que lhe rendeu grande reconhecimento. Quando retornamos ao mar, garantimos milhares de moedas de ouro com a venda de mercadorias e também uma recompensa de guerra que o Shogun nos deu. Arya respondeu com uma pitada de orgulho. A família trocou olhares, cada vez mais impressionada com os relatos do jovem Stark. É certamente impressionante, mas a questão dos Imaculados. Seu pai pode não aprovar isso, disse Wendell cautelosamente. Os traficantes de escravos nos atacaram, e eu quase morri em uma emboscada em Volantis. Perdi um amigo querido. Jon rapidamente descobriu quem estava por trás do ataque e percebeu que toda a Baía dos Escravos nos via como inimigos. Depois de It, retornamos e lançamos um ataque em cada uma das principais cidades. Arya fez uma pausa antes de continuar. Participei de todas as batalhas. Em Astapor foi onde quebrei o objeto que simbolizava a servidão dos Imaculados. Por vontade própria, eles disseram que me seguiriam depois que eu os libertasse. Tentei recusar, mas eles estavam determinados. Então aqui estamos, e agora tenho Vento Cinzento e 600 guerreiros prontos para seguir minhas ordens. Ainda assim, devo falar valeriano com eles, o que não é difícil para mim, já que aprendi a língua há muito tempo, Arya explicou firmemente, enquanto a família assentia silenciosamente. Ele atacou toda a Baía dos Escravos? Wendell perguntou após um momento de silêncio, quebrando com um olhar de descrença para Arya. Arya assentiu. Sim, cada cidade foi derrubada. Jon realizou julgamentos para todos os traficantes de escravos nas cidades. Pegamos todo o ouro deles e distribuímos entre as próprias cidades, garantindo que elas pudessem permanecer funcionais até que Jon enviasse pessoas para reformar seus sistemas. Ela falou calmamente, enquanto todos olhavam para ela em choque. Eles engoliram em seco, tentando entender o tipo de poder que as forças do Ártico exerciam para realizar tais feitos e recontá-los de forma tão prática. Derrubar a Baía dos Escravos não era algo que eles já tinham ouvido falar que fosse alcançado tão facilmente. O jantar continuou, embora as perguntas sobre suas viagens tenham cessado. Ninguém ousou tocar no assunto mais a fundo ou mudar para tópicos semelhantes. Arya começou a calar os Manderlys quando suas perguntas se tornaram muito investigativas, tentando descobrir segredos do Ártico. Então, Lady Arya vai embora de manhã? Vilis perguntou, levantando-se da mesa. Sim, a carta foi enviada esta tarde, e sei que não precisarei de uma resposta do meu pai. Partirei amanhã de manhã. Obrigada por tudo. A família Manderly foi muito acolhedora e gentil hoje, Arya respondeu. Claro. Não é nada menos do que faríamos por Ned e sua família. Tenham um bom descanso. Então ele disse enquanto Arya partia com seus homens. Arya retornou ao seu quarto, trocou de roupa para dormir e olhou pela janela com um suspiro, contemplando o céu estrelado. Ela pensou em como logo iria para Winterfell, sentindo um leve nervosismo interior. Na manhã seguinte, tudo estava pronto em frente ao castelo Manderly. Seus homens já estavam em posição, junto com Greivor e Nymeria, aguardando as ordens de sua senhora. Enquanto isso, Arya ainda estava dentro do castelo. Agradeço à família Manderly pela hospitalidade. Deixarei isso claro para meu pai, disse Arya enquanto todos a observavam. Mande lembranças ao Lord Stark. Tenho certeza de que ele ficará orgulhoso de ver o quanto sua filha cresceu, disse Vima de sua cadeira dentro do castelo, enquanto se despedia dela. Arya apenas assentiu, e Vima se virou para seu filho Wendell.
Está tudo pronto para escoltar Lady Stark até Winterfell. Não que ela precise, mas seria uma ofensa se não dermos algum apoio. Viman disse diretamente ao filho mais novo, que a acompanharia com alguns guardas Manderly. Sim, pai. Tudo está preparado, confirmou Endel, e Vima assentiu antes de se virar para a área. Estamos enfrentando alguns problemas aqui em White Harbor com potenciais negociadores. Caso contrário, Vilis e suas filhas teriam acompanhado você também. Peço desculpas por isso, ele disse, e Arya balançou a cabeça. Não se preocupe com isso, Lord Manderly. Sou grata por tudo, independentemente, ela respondeu em um tom cordial. Uma pena. Seu pai ficará impressionado, e até sua mãe ficaria orgulhosa da lady que você se tornou, Vilis acrescentou enquanto começava a deixar o castelo, enquanto todos se dirigiam ao pátio onde os soldados aguardavam. Vamos embora, disse Arya em tom direto. Ela montou em seu lobo e liderou o grupo para fora, sentando-se em cima de Nymeria à frente dos homens. Arya gritou algumas ordens para os Imaculados que começaram a marchar, pois eles não montavam cavalos. Eles se moveram pela cidade, com os espectadores olhando com espanto. O navio ártico partiu do porto naquele momento, pois não havia necessidade de permanecer durante a estadia de Arya em Winterfell. Mesmo sozinho, o navio não teria problemas em retornar à Artica. Assim, Arya continuou em direção ao portão norte com seus homens acompanhantes e aqueles liderados por Wendell Manderly, que a escoltariam. Juntos, eles alcançaram a estrada principal que levava a Winterfell. Capítulo 205 Crianças. Terceira pessoa POV. Norte, 297 d.C. Enquanto Arya viajava para o norte nos dias seguintes, toda a frota artica, com exceção do navio que havia deixado White Harbor um dia após Arya ter chegado, passou pela muralha. Os navios finalmente cruzaram a linha de fronteira da distante parede de gelo visível no horizonte do mar. Isto, Jon murmurou de um canto do navio, olhando para ele enquanto esperava por esse momento. Sozinho, ele sentiu sua força deste lado da muralha retornar, e uma conexão avassaladora com Artica surgiu dentro dele. Ele sabia que cruzar a muralha havia restabelecido um vínculo com sua terra natal, um ainda mais intenso do que antes. Agora, aos 17 dias de nome, ele se sentia mais forte do que nunca. Seus olhos imediatamente se voltaram para sua cidade. Os animais ao redor de Artica, particularmente aqueles sem um vínculo claro com outros Vargs, mostraram brevemente olhos brancos, piscando de volta ao normal em um instante. Através de sua visão, Jon observou tudo de uma vez, inúmeras imagens inundando sua mente. Animais corriam pelas ruas e voavam pelos céus de Artica. Ele inspecionou cada detalhe de sua cidade, testemunhando seu crescimento e o progresso dos projetos que ele havia deixado para os Articans concluírem com seus próprios engenheiros. No entanto, nada disso importava para ele, nem mesmo a árvore que havia crescido ainda mais, apesar de ele não ter energizado seu núcleo no ano passado. Seu foco, no entanto, permaneceu no castelo onde sua família residia. Ele havia enviado Phaenix e Blofire para além da muralha vários dias antes, ansiosos para recuperar seu reino. Neste exato momento, eles chegaram ao coração de Artica. Quaisquer pássaros que Jon havia enviado anteriormente para o castelo foram deixados para trás enquanto os dois irmãos cortavam o céu como raios, descendo para onde seu mestre queria que estivessem. Na câmara principal da família real de Artica, duas crianças brincavam no centro. Brinquedos de madeira em forma de dragões e lobos, até mesmo pintados, se enfrentavam em corridas e batalhas imaginárias, agarrados por suas pequenas e gordinhas mãos. Perto dali, uma mulher observava com um sorriso gentil de vez em quando enquanto ela se sentava em uma cadeira com os pés esticados, calmamente lendo um livro. Ela ficava de olho nas crianças, sempre supervisionando. Os dragões não estavam na sala, como estavam em outros lugares do castelo, talvez com Eragon no pátio ou voando com ele, como costumavam fazer nas luas recentes. Assim, os únicos animais presentes na sala eram dois lobos deitados em um canto. As duas crianças, os jovens príncipes de Artica, compartilhavam uma camaradagem competitiva, mas brincalhona. Eles balbuciavam um com o outro, tentando empurrar seus brinquedos de lobo um para a frente do outro. Meu lobo é mais rápido que o seu, irmã. O menino murmurou para a irmã. Não, não é, ela exclamou com uma risada. O meu é mais feroz. Seus olhos roxos se fixaram nos do irmão mais velho em desafio. Olha, o meu está ganhando. O menino moveu seu brinquedo de lobo para a frente. Não, o meu está vencendo. Ela esticou seu pequeno braço para frente para colocar seu lobo na frente do dele. Pare. O meu é mais rápido. O garoto insistiu, derrubando o brinquedo dela com o dele. Pare com isso, irmão. Ela gritou, batendo nas costas do lobo em frustração. Não bata nele. Pare com isso. Você está machucando ele. Você está machucando o meu também. Os irmãos eram frequentemente competitivos, e suas discussões eram frequentes. Mas momentos tão intensos, onde eles se chocavam com seus brinquedos em forma de lobo que lembravam os lobos reais na sala, eram mais raros e frequentemente precisavam de intervenção. O que está acontecendo aqui? A voz de Serena soou brusca enquanto ela colocava seu livro de lado, olhando para os irmãos com desaprovação. Mamãe, o meu é mais rápido, não é? O menino virou-se para a mãe, implorando por validação. Mas Serena não cedeu ao filho. Você não deve discutir sobre isso, Jon. Não importa quem é melhor em quê. Vocês dois são únicos, e cada um tem suas próprias qualidades. Sua voz era firme, como se tentasse lhes ensinar uma lição.
Apesar de seu tom ser severo, Serena, que geralmente era muito gentil, sentiu a necessidade de incutir essas lições em seus filhos, mesmo que isso exigisse ser rigorosa. Mas a minha é muito mais rápida, mãe. Lyanna exclamou também, chamando a atenção da mãe novamente. Embora Serena não fosse sua mãe biológica, ela havia criado a menina desde que Ygritte deixou Artica. Ela se referia uma à outra como filha e mãe naturalmente, um vínculo que havia crescido profundamente entre elas. O que eu disse a vocês dois sobre discutir desse jeito? A mulher balançou a cabeça enquanto as crianças abaixavam suas cabeças sob seu olhar. Então Serena sorriu gentilmente, seu tom mudando para algo muito mais calmo e amoroso. Vocês não devem brigar assim por algo tão bobo. Agora quero que vocês se desculpem um com o outro e digam algo gentil. Seu tom deixou claro que isso era mais uma lição do que uma bronca. Os irmãos se entreolharam, sorriso surgindo lentamente em seus rostos infantis enquanto colocavam os lobos de madeira de lado. Desculpe, irmã, Jon murmurou com sua voz jovem. Desculpe, irmão. Eu te amo, Lyanna respondeu com seu tom inocente, olhando para o irmão. Eu também te amo, irmã, Jon respondeu em resposta. Bom, agora, um pequeno abraço, a mãe instruiu novamente. Ambos assentiram, aproximando-se para se abraçarem, rindo baixinho enquanto seus pequenos rostos pressionavam bochecha com bochecha. A briga anterior se tornou nada mais do que uma memória distante. Os olhos violetas da menina encontraram os olhos verde e violeta do irmão enquanto eles riam depois de se separarem. A afeição que sentiam um pelo outro era inconfundível. Mas o olhar de Jon mudou de repente da irmã para a janela. Um pássaro vermelho impressionante pousou ali, inclinando a cabeça de um lado para o outro como se os estudasse. Momentos depois, outro pássaro, este azul, apareceu pousando ao lado do primeiro. Ambos observavam as crianças com curiosidade. Quem são eles, mãe? Jon perguntou, apontando para os pássaros na janela. Aquilo. Serena virou-se para a janela e arregalou os olhos quando o reconhecimento a atingiu. Eles eram descendentes de Caraxes, os pássaros que Jon havia levado consigo em sua jornada. Agora, eles estavam ali, encarando as crianças com um olhar inquisitivo. Se aqueles pássaros tivessem retornado para Artica e estivessem observando seus filhos tão de perto, isso só poderia significar uma coisa. É Jon, seu pai. Ele voltou. Serena exclamou, levantando-se imediatamente da cama. Ela correu até as crianças, pegando-as nos braços com uma agitação incomum. As crianças olharam para a mãe surpresas enquanto ela reagia com tanta excitação. Nosso papai? É mesmo ele? Ele voltou? Jon perguntou à mãe, sua voz jovem cheia de admiração enquanto ela o segurava. O menino, com apenas 1 dia e meio de aniversário, olhou para ela, incrédulo. Papai! Papai finalmente chegou! Lyanna exclamou, sua voz cheia de excitação. Embora ela nunca tivesse conhecido seu pai, que havia deixado o reino quando eles tinham apenas 1 ano de idade, ela não hesitou em gritar de alegria. Jon havia deixado o reino 18 luas atrás, e ambas as crianças expressaram emoções únicas com a notícia. Apesar da pouca idade e de não terem conhecido Jon, Serena sempre falou dele. Ela contou suas histórias, recontando suas aventuras durante o ano e meio em que ele esteve fora. Mesmo quando bebês, ela narrou os contos de Jon para ajudá-los a dormir todas as noites. Sim, seu pai finalmente voltou. Serena disse suavemente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto falava do retorno de Jon. Ela queria desesperadamente vê-lo novamente, mas sabia que teria que esperar mais alguns dias. Seu olhar voltou para os pássaros, observando-os com uma tempestade de emoções em seu coração. Seu marido havia retornado por ela e por seus filhos. Tanto Jon quanto Lyanna ficaram surpresos ao ver a mãe tão emocionada, mas também estavam animados com a perspectiva de finalmente conhecer seu verdadeiro pai. Papai! Papai finalmente voltou! Jon não conseguiu evitar exclamar emocionado. Era confuso para ele não ter seu pai por perto enquanto via outras crianças em Artica com aquela figura presente em suas vidas. Ele frequentemente questionava sua mãe, sentindo como se algo estivesse faltando em sua família. Serena sempre lhe assegurava que Jon logo voltaria para casa, que eles ficariam juntos novamente, mas não importava quanto tempo passasse nas últimas luas, ele nunca mais voltava. Às vezes Jon até levantava a voz para Serena, acusando-a de mentir e sugerindo que o pai deles poderia tê-los abandonado. Claro, Serena se sentia magoada com isso, mas ela entendia os sentimentos do filho. Lyanna, por outro lado, chorava durante esses momentos, jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo. Serena sabia que Jon nunca teria deixado seus filhos a menos que fosse absolutamente necessário. Se ele finalmente estava voltando para casa, isso significava que sua jornada fora de Artica havia chegado ao fim. Seu propósito no mundo além estava cumprido, e agora ele poderia viver ao lado de sua família sem os fardos pesados que carregava. Era o que Serena sempre sonhou desde que o encontrou ao sul da muralha. Não apenas seus filhos finalmente teriam o pai, mas Serena também teria o homem que sempre amou ao seu lado mais uma vez, para compartilhar suas vidas juntos. Vamos contar aos outros. Todos devem saber que o rei está retornando. Serena disse, segurando as 2 crianças sem esforço em seus braços enquanto se dirigia para a porta, onde os guardas estavam em posição de sentido. Anunciem ao reino, meu marido chegou, ela ordenou, ainda carregando seus filhos. Os guardas olharam para ela surpresos. Minha rainha, você tem certeza? Um deles perguntou. Claro, pergunte ao pássaro que está nos seguindo, ela respondeu.
Os dois pássaros que estavam perto deles entraram pela porta que Serena havia deixado aberta, observando as crianças curiosamente, como se para confirmar suas palavras. Os pássaros mantiveram os olhos nas crianças o tempo todo. Rapidamente, a mensagem começou a se espalhar. A equipe do castelo começou a redigir pergaminhos para enviar mensagens para outras partes de Artica, enquanto outros mensageiros deixaram o castelo para uma reunião de emergência com os ministros. John. Enquanto isso, no navio principal ainda passando pela muralha, John estava parado, perdido em pensamentos. Ele tinha acabado de ver seus filhos pela primeira vez em muito tempo. Ao lado dele, alguém se aproximou. Era Iori. Ela se aproximou, observando com preocupação, notando a expressão emocional em seu rosto. Ele não estava chorando, mas ela podia ver que ele estava profundamente comovido, talvez até triste, algo que ela nunca tinha visto antes. John, você está bem? Iori perguntou suavemente com a voz baixa e cautelosa. Acabei de ver meus filhos. John murmurou, sua voz quase vazia enquanto seus olhos permaneciam fixos no horizonte ao norte, onde ficava o muro. Iori continuou a observá-lo, aproximando-se cuidadosamente, seu olhar estudando John enquanto ele parecia afundar mais profundamente em suas emoções. Eventualmente, ele quebrou o silêncio. Eles estão tão crescidos agora, tão lindos e fortes. Não consigo deixar de me sentir um pouco incompetente, mesmo sabendo que era necessário deixar Artica. John admitiu. Ele não podia negar o quão difícil tinha sido ficar longe dos filhos por tanto tempo. Até mesmo o pensamento deles perguntando se ele realmente era o pai deles, agora finalmente retornando, parecia uma faca perfurando seu peito. No entanto, era compreensível, dadas as circunstâncias e as responsabilidades que ele carregava pelo reino. Dizem que ser um bom rei não significa necessariamente ser um bom pai. O rei Jaehaerys Targaryen, o maior rei que Westeros já teve, é um excelente exemplo disso. Mas eu prometo, serei ambos para meus filhos e meu reino. John murmurou, a imagem de seus 4 filhos pescando vividamente em sua mente. John, Lyanna, Jaehaerys e Brandon. Iori, de pé ao lado de John, observou-o com um olhar penetrante e compreensivo enquanto ele falava. Ela podia compreender profundamente suas ações, os sacrifícios que ele havia feito e o preço que ele havia pago. Durante os meses que passaram juntos, ela veio a saber cada detalhe da vida de John, sua infância, suas aventuras. Como ele quase morreu na fazenda quando tinha apenas 8 anos, seu treinamento, seus relacionamentos e as inúmeras batalhas que ele havia lutado, muitas das quais ocorreram enquanto ele ainda era uma criança. De seus dias em Winterfell, a sua jornada além da muralha, a fundação de Artica, sua infância foi moldada por provações implacáveis. Ela ouviu atentamente enquanto ele contava sua jornada por Westeros até este exato momento. Ela sabia que John era extraordinário. Apesar de herdar a linhagem do Trono de Ferro, ele não havia alcançado o poder simplesmente por causa de sua herança. Ele começou no degrau mais baixo, meramente o filho bastardo de um grande senhor. Suas realizações derivaram de sua determinação e se estenderam muito além dos dons que os deuses pareciam ter concedido a ele para moldar seu destino. Ele não desperdiçou esses dons. Ele ajudou e salvou pessoas, forjou alianças, criou uma nação onde ninguém mais poderia ter imaginado e se tornou indiscutivelmente o homem mais poderoso do mundo. No entanto, a maior parte do mundo ainda não sabia disso. Iori, que estava completamente apaixonada por ele desde que ele salvou It, percebeu que sua admiração por ele estava ficando ainda mais forte. Agora, com a perspectiva de se tornar sua esposa, ela não conseguia imaginar ninguém melhor para compartilhar sua vida neste mundo. Iori levantou a mão e gentilmente a colocou no braço de John com afeição. Inspirada pelo exemplo de apoio inabalável de sua mãe ao pai, Iori entendeu como ajudar John. Mesmo quando seu pai estava indisposto às vezes, sua mãe o manteve no caminho certo, não por meio de brigas ou exigências, mas com um comportamento calmo e amoroso. Ela foi uma verdadeira companheira, acreditando em seu marido e sempre trazendo o melhor dele, não importa o que ele estivesse fazendo. O que importa agora é que você estará com seus filhos. Você não precisa mais deixar o reino. Embora eu espere que possamos retornar à minha terra natal um dia, em uma jornada no futuro, agora que você tem um dragão. Tenho certeza de que, se necessário, você será capaz de viajar mais rápido do que qualquer navio, ela disse, olhando profundamente em seus olhos. Após uma pausa, ela continuou. Agora que suas viagens acabaram e os contratos comerciais para as rotas marítimas foram estabelecidos, você deve colher os benefícios aqui. Não apenas Artica crescerá com isso, mas o mundo inteiro se beneficiará. Você levará riqueza e comércio para inúmeras terras, mudando as vidas de milhares de pessoas. A voz de Iori era firme, mas terna, mantendo contato visual e reafirmando sua fé em John. Mesmo sem nenhum contato íntimo entre eles, como a honra de Iori foi preservada até o casamento, havia uma conexão entre eles que transcendia as palavras. Estava claro que ela acreditava nele incondicionalmente, e John sentia a força que irradiava dela. Ele não poderia ter pedido alguém melhor para compartilhar sua vida e criar futuros filhos. Um pequeno sorriso reservado rapidamente se formou nos lábios de John, espelhado pelo sorriso da própria Iori, doce e mostrando os dentes. De pé ao lado dele, Iori encostou o ombro no braço de John, pois ela era menor em estatura. Seu olhar também se voltou para frente, fixando-se nas terras geladas à distância, onde a muralha se erguia ao longe, tentando levantar o ânimo. Então, essa é a muralha onde você passou seus 9 dias de nome? Ela perguntou, curiosa. John assentiu, suas memórias surgindo inconscientemente com a menção dela daqueles dias de mais de 8 anos atrás.
Sim, ele respondeu. Ela se estende por pelo menos 300 milhas, 482 quilômetros, do Mar Estreito, onde estamos, até o Mar do Pôr do Sol no oeste, cruzando toda a extensão norte de Westeros. Foi construída para proteger as terras ao sul da Muralha dos Monstros que habitam esta parte do mundo. O tom de Jon suavizou enquanto ele compartilhava, continuando a falar. Mas o sul parece ter esquecido disso há muito tempo, usando a patrulha da noite para outros propósitos. Ele fez uma pausa, olhando mais uma vez para a vastidão da muralha. Mesmo assim, posso admitir que parte do povo livre contribui para o ódio persistente do sul por eles. Há muitas tribos aqui que ainda precisam ser tratadas. Não é fácil, mas estamos mudando isso com Artica. É isso que os deuses pretendiam para mim, e é isso que estou fazendo, protegendo essas pessoas contra o grande inimigo. E Ioria assentiu silenciosamente, entendendo suas palavras, e estava prestes a perguntar mais quando outra voz interrompeu. Posso me juntar a vocês? A voz de Daenerys interrompeu quando ela se aproximou deles. Claro, Dany, Jon respondeu com um sorriso, observando a mulher valeriana se aproximar. Eu estava prestes a compartilhar algumas histórias sobre o norte, se você quiser ouvir. Ele gesticulou para que ela se juntasse ao grupo. Daenerys assentiu e se aproximou. Enquanto conversavam, Jon tentou manter o clima leve, embora internamente seus pensamentos estivessem com seus filhos, ficando cada vez mais animado com a perspectiva de encontrá-los em apenas alguns dias. Mas alguns dias se passaram, e Jon sabia que Artica já estava se preparando para sua chegada. Até mesmo os Vargs, enviados junto com os pássaros, confirmaram a proximidade da frota. Os pássaros circulavam acima dos navios, transmitindo mensagens aos batedores do reino, que esperavam e observavam a frota pelo restante da jornada. Eu me pergunto como nosso pequeno lobo está indo ao sul da muralha? Tormund perguntou. Quebrando o silêncio. Jon, que tinha aceitado uma bebida com o grupo, estava na proa do navio ao lado de vários anões, Tormund e outros homens Artican. Infelizmente não consigo ver nada ao sul da muralha, assim como não consigo ver o norte quando estou no sul, Jon respondeu após tomar um gole de uísque Artican. A parede de gelo bloqueia minha magia, ele explicou antes de continuar. Mesmo assim, Jon acrescentou, há muitos guardas com ela, e o navio deixou o porto da cidade um dia após sua chegada. De alguma forma, tenho certeza de que ela está mais do que pronta para visitar Winterfell. Ela cresceu muito e já é adulta. O rei falou com confiança tranquila. Tenho certeza de que o lobo surpreenderá a família, comentou um dos anões com convicção, arrancando um sorriso de Jon. Tenho certeza de que o pai dela ficará muito impressionado, e a mãe dela se perguntará se Arya é realmente sua filha, comentou Jon. Será bom ouvir histórias dela socando e quebrando o nariz de algum sulista, disse Tormund com entusiasmo. Jon continuou falando em um tom calmo, mantendo seu comportamento neutro, mas relaxado. Embora ele gostasse da camaradagem, estava claro que sua personalidade havia mudado ao longo dos anos. Ao contrário de Tormund, que era turbulento, barulhento e sempre se exibindo, Jon havia se tornado mais calmo e mais composto, autoritário quando necessário. Sua transformação refletia as responsabilidades que ele carregava como rei ao longo dos anos. Ainda assim, ele compartilhava momentos de conversa amigável com seus homens, oferecendo sorrisos ocasionais. Apesar da dureza exigida de um rei, às vezes até mesmo crueldade, como ele havia demonstrado na Baía dos Escravos, Jon ainda encontrava tempo para momentos como esses. A conversa continuou até que as duas esposas de Jon apareceram, carregando crianças, e se aproximaram dele no convés. Jon, Jaehaerys está inquieto. Ele quer ver os dragões. Você está disposto? Rhaenys perguntou, sorrindo, desculpando-se por interromper o tempo do marido com seus homens. Papai, o menino exclamou alegremente em monossílabos, estendendo a mão para Jon nos braços de sua mãe. Claro, Jon respondeu com um aceno de cabeça. Se me derem licença, ele disse ao grupo. Claro, meu rei. Você nem precisa perguntar, um dos anões respondeu com um aceno respeitoso. Jon deixou o grupo e se aproximou de Rhaenys, tirando Jaehaerys dos braços dela com um sorriso e beijando a testa do garoto. Ygritte, que segurava Brandon, um bebê de apenas 6 luas, acompanhou as duas mulheres de volta para dentro do navio, indo para um convés inferior abaixo de seus aposentos. Ele levou suas duas esposas e as crianças para ver os dragões no cais do navio. Conforme se aproximavam, os sons de rugidos e exclamações brincalhonas ficavam mais altos. Estava claro que os dragões estavam se envolvendo em suas brincadeiras habituais. No cercado, os dragões, agora tão grandes quanto cavalos, se moviam com uma presença marcante. Era inspirador ver essas criaturas enormes andando, brincando e ocasionalmente brigando umas com as outras. Algumas até soltavam pequenas explosões de chamas, tornando um desafio mantê-las sob controle, uma tarefa que Jon conseguiu apenas graças às suas habilidades de Varg. Jaehaerys, transbordando de excitação, sentou-se nos braços de Jon, enquanto Brandon permaneceu aninhado em seu outro braço. Enquanto os dragões tentavam correr em direção aos 3 que entravam no cercado, deixando as duas mulheres para trás. Jon usou seus poderes de Varg para manter os dragões sob controle. Sem essa intervenção, a situação poderia ter se tornado caótica e potencialmente perigosa para as crianças. Os dragões rapidamente cercaram Jon, ansiosos para se aproximarem dele. Jon colocou Jaehaerys no chão, permitindo que o garoto, que estava apenas começando a dar seus primeiros passos vacilantes, olhasse para os dragões com grande interesse enquanto se aventurava a se aproximar deles. Enquanto isso, Jon levou o pequeno Brandon até um dos dragões.
permitindo que o bebê tocasse a cabeça do dragão enquanto o próprio Jon acariciava qualquer dragão que se aproximasse. Jon, você sabe quais dragões pertencerão a Jaehaerys e Brandon? Rhaenys perguntou. Era evidente que um dos dragões escolheria os meninos, mas era intrigante como todos os dragões se comportavam perto de Jon, Jaehaerys e até mesmo Brandon desde que começaram a trazer as crianças para o cercado. Não tenho certeza, respondeu Jon. Mas Lyanna e Jon já têm seus próprios dragões em Artica, ele revelou pela primeira vez, observando as criaturas dracônicas se comportarem quase como uma matilha de cães afetuosos buscando atenção. Sério? Ygritte perguntou, surpresa. Quantos dragões escolheram minha filha e o filho de Serena? Jon tem 3 dragões que o seguem a maior parte do tempo, e Lyanna tem 2. Nenhum dos dragões o segue como faziam antes. Jon explicou calmamente. E os outros dragões? Uma dúzia deles ficou em Artica. Isso significa que haverá mais conexões com outros membros da casa no futuro? Rhaenys perguntou curiosamente. Seu próprio dragão cinza com olhos de ametista, observou-a atentamente enquanto ela acariciava sua cabeça através da cerca que o separava do cercado. Apenas Jon e seus 2 filhos estavam lá dentro, pois os dragões eram perigosos demais para que outros se aproximassem. Não sei, Jon admitiu. Mas assim que cruzamos a muralha, percebi que podia controlar todos os dragões que não tinham um cavaleiro definido. No entanto, os dragões que escolheram meus 2 filhos não seguem essa regra. Parece que eles se uniram a mais de uma pessoa. É incomum, mas talvez aprendamos mais conforme os dragões crescem e novas gerações surgem. Jon falou pensativamente. Era estranho que ele pudesse controlar todos os dragões, seria bizarro comandar dezenas de dragões adultos. Até ele lutava para imaginar tal visão se tornando realidade. Ainda assim, era algo que Jon planejava explorar quando chegasse a Artica e nos anos seguintes, à medida que os dragões e sua família continuassem a crescer. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se, quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição, qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.